Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Ponte Preta, Sampaio Correia. Apresentação, Rafael Pio. 9 da noite, mais 3 minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos aos 99.1 FM da CBN Campinas. Para você também que está pelo aplicativo da CBN Campinas, pelo portal cbncampinas.com.br ou, claro, pelos nossos canais no YouTube. O canal oficial da CBN, youtube.com/CBN Campinas, ou então o novo canal exclusivo de esportes, youtube.com/Esportes CBN Campinas. Aliás, você que ainda não é inscrito nos nossos canais, faça inscrição, tanto no canal oficial da CBN quanto no canal de esportes. E dê um joinha, dê aquele like na nossa transmissão e você vai receber primeiro as notificações de quando nós estivermos no ar. Claro, mande para o seu amigo, compartilhe também as nossas transmissões. Começando o Futebol CBN Campinas nesta quinta-feira. Daqui a pouquinho a bola rola no estádio Moisés Lucarelli a partir das 9h30 da noite. Ponte Preta e Sampaio Correia, com a narração de Carlos Cabela, que chegou às 3h30 da tarde no estádio, com os comentários de Gabi Castro, reportagens de Adriana Almeida. Eu, Rafael Pio, estarei aqui ao seu lado no Central da Bola, trazendo todas as informações do esporte pelo Brasil, pelo mundo e, claro, recebendo as suas mensagens, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp. Aliás, o WhatsApp já à disposição, hein? 19991869070, 199918670. Você manda o seu recado pra gente e vai ouvir o seu nome aqui na CBN Campinas. E já vamos direto e reto pro estádio Moisés Lucarelli, começar a trazer as primeiras informações com Elton Grimaldi na mesa técnica aqui da CBN, com o nosso Naldo Araújo lá no Majestoso. Quem traz as primeiras informações da Macaco, destaque da Ponte Preta pro jogo de daqui a pouquinho, é ela que sabe tudo de ponte. Boa noite, Adriana Almeida, tudo bem, Dri? Boa noite, Pio. Grande abraço para você e para os ouvintes da CBN. A Ponte Preta que vive uma noite com possibilidades de recuperação. Hoje tem o retorno do atacante Luca. O técnico Hélio dos Anjos também optou por manter o esquema com 3 zagueiros, mas um desfalque na defesa. O goleiro Kaique França dá lugar a Luan Ribeiro, que vai ter uma oportunidade como titular no gol da Macaca. Por outro lado, uma notícia muito preocupante, até para a sequência da temporada. A assessoria de imprensa, no momento em que soltou a escalação da Ponte, informou: o volante Ramon sofreu uma lesão no tendão adutor da coxa direita e vai ter que passar por cirurgia, ou seja, desfalca a Macaca por mais tempo. Neste momento, os jogadores da Ponte em processo de aquecimento no gramado do Majestoso, Pio. Preocupante, realmente. Daqui a pouquinho quero saber do Gabi Castro. Claro, né, que todo o elenco sente quando um atleta, quando um companheiro tem uma lesão um pouco mais séria, como foi o caso aí do Ramon. Mas e esse Sampaio Correia? Tô sabendo que, como visitante, não tá botando muito medo não, né, Dri? Pio, o Sampaio Correia não vive um momento bom como visitante na Série B. Ainda não conseguiu vencer fora de casa. 6 derrotas e 1 empate. Inclusive vem de derrota para o Grêmio fora de casa. Mas esta noite terá novamente o reforço do Pimentinha. E por outro lado, o volante Eloir está suspenso. O discurso dos jogadores do Sampaio desde a saída lá de São Luís do Maranhão foi esse: buscar a vitória diante de um adversário que eles consideram estar também num momento fragilizado. O Sampaio, lembrando que está na 11ª colocação, mas só a 2 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, uma nova derrota esta noite em Campinas pode desencadear aí uma crise pelos lados do time da Bolívia querida, viu? Essa Adriana Almeida que vai trazer todas as informações de Ponte Preta e Sampaio Correia durante a jornada esportiva. Ele estará nos comentários, ele vai analisar toda a partida, tudo que acontece no antes, durante e também no depois. Não é pra qualquer um. Gabi Castro. Ô Gabs, é aquela história.
não existe momento ruim para se vencer. Todo momento é bom para uma vitória. Agora existe aquele momento que a derrota é péssima. Esse é um dos. Não dá para pensar em resultado que não seja 3 pontos essa noite, né, Gabi? Boa noite. É verdade, Rafael Pio, boa noite para você, boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando pelo 99,1 FM, pelos nossos canais do YouTube, sem sombra de dúvidas, né? A Ponte já vacilou em casa contra Novo Horizontino, contra Londrina, a última vez aqui no estádio Moisés Lucarelli, então hoje isso não pode acontecer, Pio, porque tem muito em jogo hoje neste duelo contra o Sampaio Corrêa. A Ponte pode sair da zona de rebaixamento. A Ponte precisa voltar a vencer em casa, tem a 15ª campanha como mandante, então fator majestoso não está sendo mais decisivo, isso é um problema muito sério no Campeonato Brasileiro da Série B, que a Ponte sempre foi muito forte em casa. Manutenção do esquema com 3 zagueiros, então em caso de vitória hoje, o técnico Hélio dos Anjos ganha uma alternativa, a gente sabe que essa equipe atuava até então com 2 zagueiros e os 2 laterais, desde o Cruzeiro, 3 zagueiros, hoje novamente aposta neste esquema, então uma vitória hoje dá essa confiança, dá essa moral e dá uma alternativa para o técnico Hélio dos Anjos. Se a Ponte vencer por 2 gols de diferença, ultrapassa o Sampaio Corrêa na tabela de classificação, então é um duelo direto nesta Série B bastante equilibrada e acho que tem um plus para essa partida de logo mais, ô Pio. O Luca, artilheiro, atacante, está confirmado na partida. A gente sabe que ele é o protagonista, é o principal jogador, a Ponte precisa contar com ele. Mas seria importante ter uma ajuda hoje, viu, Pio? Então o Echaporã precisa funcionar na partida de hoje. O Fecim tem um papel importante hoje na armação, mas também nesse setor ofensivo. Então, além do Luca, a gente quer ver uma alternativa. Se o Luca estiver muito bem marcado, o sistema ofensivo da Ponte hoje precisa aparecer, precisa dar uma resposta para o técnico Hélio dos Anjos. Esse é o Gabi Castro que vai analisar toda a partida Ponte Preta e Sampaio Corrêa. As participações já começaram a chegar aqui, hein? No WhatsApp da CBN Campinas. Dali Bolívia querida, 2-0 hoje. E 2 coraçõezinhos verdes, não tenho dúvida nenhuma que é de um ouvinte bugrino. E é mesmo, é o Marcel do Bugrão, lá de Joaquim Egídio. Um abraço, viu, Marcel, pra você. Marcel tá torcendo aqui pro Sampaio Corrêa. Boa noite, Pio, Cabela, toda a equipe. Boa transmissão pra vocês. Pio, hoje estamos torcendo pra Ponte e confiantes. 2-0 para Ponte. Abraço, Pio, a todos da CBN Campinas. É o Juarez, lá de Nova Odessa. Carlos Cabela, a gente já conversava um pouquinho mais cedo, quando você chegava ao estádio Moisés Lucarelli. Dá para dizer que é possível atender o nosso ouvinte Juarez, lá de Nova Odessa, que tá pedindo para você narrar 2 da Macaquinha hoje, Cabelinha. Boa noite. Boa noite, Rafael Pio, boa noite a todos que acompanham o futebol CBN Campinas. Somzão da CBN Campinas para todos os cantos aqui na região metropolitana de Campinas e também para todo mundo através das nossas plataformas. E eu espero muito, mas muito mesmo narrar pelo menos um, né? E não tome nenhum, viu, Ponte Preta? Para que a gente saia daqui com uma vitória da Ponte Preta nessa noite de quinta-feira. E eu tava comentando aqui fora do ar com o Gabi Castro, eu só estou de olho aqui no aquecimento das equipes de Ponte Preta e também do Sampaio Corrêa, né? Aí tem aquele treinamento que eles fazem de finalização. E eu falei pro Gabi, a Ponte Preta não tá acertando, mas acertou lá alguns, né? Aí começou o treinamento de finalização do Sampaio Corrêa. Jesus, tá bem pior do que da Ponte, quem sabe hoje, né? Torcedor da Macaca, tô com um bom presságio aqui hoje. Vai ganhar. Tem 2-0. É, Carlos Cabela tá empolgado. E quando o Cabela está empolgado, ninguém segura. Olha só que turma essa aqui, ó. Já mandando também o WhatsApp pra gente. Grande Pio, manda abraço pro Lorenzo, lá de Amparo. É o Lorenzo de Márcio, também pro José de Márcio. E ele, Giovanni de Márcio, está a caminho do estádio Moisés Lucarelli, na escuta dos 99.1 da CBN Campinas. Esse sofre. E como sofre, meu Deus do céu. Mande também a sua mensagem pra gente. Participe da nossa transmissão, 991869070. É o WhatsApp da CBN Campinas. E através do YouTube, o Paulo já tá aqui com a gente. O Paulo tá torcendo pra Bolívia querida, hein? Tá lá em São Luís do Maranhão, que maravilha, torcendo para uma vitória daqui a pouquinho da equipe do Sampaio Corrêa.
Copa do Brasil, oitavas de final, hein? Tem bola rolando lá em São Paulo. Patrick marcou pro São Paulo e o Tricolor vai vencendo o Palmeiras por 1-0. Eu já vi esse filme, hein? No final de semana foi exatamente assim. Patrick marcou, depois o Palmeiras virou o jogo. É o que o torcedor do Tricolor não quer que aconteça na partida de hoje. Ainda pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogos já finalizados. Atlético Goianiense 0, Goiás 0. Bahia perdeu para o Atlético Paranaense, em vitória do Furacão lá em Salvador por 2-1, sai na frente o Furacão. Fortaleza, lá no Clássico Cearense, fez 2-0 para cima do Ceará. E no Clássico Paulista, o Corinthians fez 4-0 no Santos. Além de Atlético Mineiro e Flamengo, o Galo venceu mais uma, 2-1. Fluminense e Cruzeiro, terminou agora há pouco, hein? Cruzeiro saiu na frente do Tricolor Carioca, depois sofreu a virada 2-1 para a equipe do Fluminense. Ainda pela rodada de ida da Copa do Brasil, nós teremos América Mineiro e Botafogo, mas que acontece apenas no dia 30. Então nós teremos ainda uma semana aí para que essas duas equipes se enfrentem. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho a bola rola às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Sampaio Corrêa, com a narração de Carlos Cabela. Nós teremos também às 21h30 CSA e Grêmio lá no Rei Pelé em Maceió. E amanhã às 7 horas da noite, com transmissão da CBN Campinas no estádio do Café em Londrina, tem Londrina e Guarani. Moisés Lucarelli, Carlos Cabela narra, Gabi Castro comenta, Adriana Almeida traz as reportagens. Estaremos juntos aqui no Central da Bola. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí já em definitivo do Majestoso, com as escalações, a ficha técnica completa e, claro, todas as emoções dos primeiros 45 minutos de Ponte Sampaio Corrêa. CBN. Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Felício Ramute. Não tá fácil pra ninguém. Desemprego tá alto, o salário tá pouco e os boletos. Desse jeito, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Precisamos de mais oportunidades. E isso passa pela educação. Um exemplo tá aqui em São José dos Campos. Escola bem cuidada, professor valorizado. A prova é o IDEB maior que do estado. Educação de qualidade dá pra fazer. E o PSD sabe como fazer. É isso aí, Felício. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma!
e a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Ponte Preta, Sampaio Correia. Apresentação, Rafael Pio. 9 da noite, mais 18 minutinhos, faltando 12 minutos para a bola rolar no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Sampaio Corrêa daqui a pouquinho correndo atrás da bola. E a rapaziada já participando aqui com a gente. Primeiro, o grande João Lucas Dionísio tá dizendo que já tomou o remedinho tranquilizante para acompanhar o grande Echaporã em campo. Vai ser papai, hein? Ah, você tá brincando. João Dionísio, papai. Que isso, João Lucas. Que maravilha, hein? Imagino pra que time que ele vai querer que torça, né, Gabi? Ele já até postou nas redes sociais, viu? Fez questão de... Pra já tá vestido da barriga. Eu vou comprar um macacãozinho, João Lucas. Já vou comprar aquele macacãozinho e vou te dar de presente. Comprar o quê? Macacãozinho. Tem tudo a ver. É verdade. Ué? Que ótimo. Não é? Tem tudo a ver, rapaz. Aproveitar e mandar um grande abraço pro João. Que coisa, que maravilha. E eu tô rindo aqui, ó, porque o ouvinte mandou o seguinte: Luiz Gustavo Vargas, tá no YouTube da CBN Campinas, no YouTube do Esporte CBN Campinas. Ele disse o seguinte: Ponte Preta, você não é colesterol, mas tá acabando com o meu coração. Vamos ganhar hoje, por favor. Ô, Dri, a rapaziada tá chegando aí no Moisés Lucarelli, tá com colesterol lá em cima também, Dri? Ah, Pio, com certeza, mas já que você falou na rapaziada chegando, público muito abaixo essa noite aqui no Majestoso, viu? A essa altura já devia ter pelo menos 1.000, 2.000 pessoas, mas eu imagino que não. Hoje a noite vai ser de menos público por aqui. Emerson Santana, Cristiano Salvione. Aliás, Cristiano Salvione tá todo feliz da vida. Hoje veio buscar, né, a camisa que ele ganhou da Ponte no sorteio. Já tirou foto com o Carlos Cabela. Tá que tá o Cristiano Salvione. E o Antônio Boguea tá escrevendo aqui, ó. Tubarão tá colocando as bandeirinhas da Bolívia querida e tá dizendo que vai ser 2-0 na Macaquinha. Rapaziada, é isso que é bom, né? O YouTube não tem fronteiras, todo mundo já participando com a gente, deixando o recado. Faça você também, seja no YouTube, seja aqui no WhatsApp. Adriana Almeida, aquela perguntinha que não quer calar. Macaca já definida? Sim! E o Sampaio Corrêa, Adri? Também! Você confere aqui na CBN Campinas com a Adriana Almeida a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, torcedor pontepretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Ponte Preta em campo com 30, Luan Ribeiro. 2, Norberto. 3, Thiago Oliveira. 27, Fábio Sanches. 39, Douglas Mendes e 15, Arthur. 19, Amaral. 5, Leonaldi e 20, Fecim. 29, Echaporã e 10 para Luca. Repeteco Alvinegro. 30, Luan Ribeiro. 2, Norberto. 3, Thiago Oliveira. 27, Fábio Sanches. 39, Douglas Mendes. 15, Arthur. 19, Amaral. 5, Leonaldi. 20, Fecim. 29, Echaporã e 10 para Luca. No banco, 1, Igor Vinhas. 4, Fabrício. 8, Dodô. 13, Bernardo. 18, da Silva. 21, Luiz Felipe. 22, Igor Formiga. 23, Gabriel Venâncio. 25, Alisson. 26, Jean Carlos. 32, Fraga. E 55 para Matheus Anjos. Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa. É a Bolívia querida do técnico Léo Condé. Em campo com 1, Luiz Daniel. 2, Mateuzinho. 3, Alan Godoy. 4, Nilson Júnior e meia dúzia, Lucas Hipólito. 5, André Luiz. 8, Ferreira. 10, Rafael Vila. 7, Igor Catatal. 11, Pimentinha e 9, Gabriel Poveda.
Repeteco do Sampaio, 1 Luiz Daniel, 2 Mateuzinho, 3 Alan Godoy, 4 Nilson Júnior, meia dúzia Lucas Hipólito, 5 André Luiz, 8 Ferreira, 10 Rafael Vila, 7 Igor Catatal, 11 Pimentinha e 9 Gabriel Poveda. No banco, 12 Gabriel Batista, 13 Joécio, 14 Maurício, 15 Lucas Araújo, 16 Pará, 17 Piontec, 18 Pedro, 19 Heron e 20 para Renatinho. A arbitragem do jogo. O dono do apito, Diego Pombo Lopes, da Bahia. Seus assistentes, Eli Carlos Franco de Oliveira e Renner Santos de Carvalho. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Para celebrar o mês dos namorados com o desempenho sexual que você merece e autoestima renovada, agende agora mesmo uma consulta na Clínica Upman, referência em tratamentos para ejaculação precoce, disfunção erétil e reposição hormonal. WhatsApp 998005939 e garanta aquele momento especial com quem você ama. WhatsApp 19 Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E antes do comentário do jogo, faltando aí 5 minutinhos pra bola rolar, um grande abraço pro Jair da Marmita, grande locutor Jair da Marmita, tá lá no Hospital Boldrini, um beijo pra todo mundo lá do Hospital Boldrini. O som da CBN ecoa lá no Boldrini. Obrigado, viu, gente? E, ô Elton Grimaldi, põe de novo um trechinho do hino do Sampaio Correia. Por favor. Porque Gabi Castro vai analisar. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. É bonito, fala a verdade. Então, não é? Década de 50, 60, né? Mais imponente. É o que eu falo. É aquele hino que literalmente tem a ver com o time, né? Parece que você ouve o hino e vê o Sampaio Correia. Timinho encardido pra Macaca daqui a pouquinho, né, Gabi? Bastante, Rafael Pio, bastante. Jogo difícil, complicado pra Macaca. Mais um, né, neste Campeonato Brasileiro da Série B. Foi assim na última rodada diante do Londrina, que a gente já previa um duelo bastante equilibrado, e naquela oportunidade a Ponte perdeu a cabeça. Então fica a lição pro duelo de hoje, né? O VAR tá de olho em todas as jogadas. Então se tiver difícil, se tiver complicado, cabeça no lugar. A Ponte precisa ter tranquilidade para vencer hoje o Sampaio Correia aqui no estádio Moisés Lucarelli. Pio, a gente já falou aqui, se vencer por 2 gols de diferença, ultrapassa o adversário na tabela de classificação, deixa a zona de rebaixamento, volta a vencer em casa, são fatores importantes que a Ponte precisa. Com a bola rolando, acho que a maior dificuldade da Ponte é o seguinte: a Ponte joga com 3 zagueiros, Sampaio Correia joga com 3 atacantes, Catatal de um lado, Pimentinha do outro, Gabriel Poveda centralizado. Então, em determinado momento, quando o Sampaio Correia estiver atacando, vai ter que ter ajuda do Norberto pelo lado direito e vai ter que ter ajuda do Arthur pelo lado esquerdo, fazendo uma linha de 5, porque não dá para deixar 3 zagueiros contra 3 atacantes. Mano a mano, não dá para fazer isso. Então, os 2 laterais vão ter que ajudar o sistema defensivo. Dito isso, de meio campo vão ficar apenas o Amaral e o Leonaldi. Então é importante a recomposição do Fecim e do Echaporã para a Ponte ter 4 homens no meio campo para ter uma superioridade. Não dá para deixar só o Amaral e só o Leonaldi um pouco mais à frente, Echaporã e Fecim. A Ponte precisa ser protagonista nessa partida, precisa controlar o meio campo, então Fecim e Echaporã vão ter um papel importante para poder ajudar os 2 volantes na prática, já que a Ponte joga com os 3 zagueiros. Detalhe, Sampaio Correia ainda não venceu fora de casa, 1 empate, 6 derrotas. E nas últimas vezes que atuou como visitante, Pio e amigos que estão nos acompanhando, contra o Criciúma fora de casa, 6 minutos de jogo já estava 2-0 Criciúma. Contra o Grêmio, levou gol no primeiro tempo. E gols de bola aérea, então fica a lição para a Ponte. Pressionar, ser a protagonista no jogo, tentar marcar esse gol logo no início e conseguir explorar a bola aérea através de falta e de escanteio. Tá faltando capricho nesses fundamentos, Pio, que a gente sabe que é cada vez mais fundamental a bola aérea no futebol.
Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 9h28, bola segue rolando pela Copa do Brasil. Por enquanto, São Paulo vai vencendo o Palmeiras na segunda etapa lá no Morumbi, gol de Patrick. 1-0 pro Tricolor. Agora, direto e reto, estádio Moisés Lucarelli. A partir de agora, em definitivo, ele vai trazer todas as emoções de Ponte Preta e Sampaio Correia. Vai, cabelinha! Sampaio legal, Rio! Grande abraço a todos, uma ótima noite a todos vocês ligados aqui na CBN Campinas. Ponte Preta toda de branco com a faixa preta no peito, tradicionalíssima camisa da Macaca. E também tão tradicional a camisa do Sampaio Correia em listras vermelhas, amarelas e verdes, calções verdes, meias verdes e o número transparente. É a numeração da equipe do Sampaio Correia hoje vai ser uma beleza. E beleza, que maravilha, torcedor, mais uma vez. Fica em casa acompanhando a CBN Campinas, pouquíssimos torcedores nesta noite de quinta-feira aqui no Moisés Lucarelli. Você que está acompanhando a CBN Campinas, participe através do nosso WhatsApp, o 99186907019 é o DDD. Também pelo YouTube você pode mandar a sua mensagem e participar conosco, tá bom? Tudo pronto no Moisés Lucarelli, aqui no Majestoso. O árbitro sinaliza um minuto de silêncio em respeito às vítimas do Covid-19. Ponte Preta vai defender o gol de entrada aqui do Moisés Lucarelli. Consequentemente, a equipe do Sampaio Correia defende o gol de fundo neste primeiro tempo, nesta partida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória da Macaca importantíssima hoje. Vitória da Ponte é muito importante para a Macaca deixar essa zona da degola e dar uma respirada. E como eu sempre digo, uma oxigenada na sequência do Campeonato Brasileiro. Apita o árbitro! Bola rolando aqui no Futebol CBN Campinas. Ponte Preta, Sampaio Correia. Futebol, vamos CBN. Já tem uma falta que favorece a equipe do Sampaio Correia nesse comecinho de jogo aqui pela esquerda. Chega na cobrança o Nilson Júnior, ali de perto da canhota para fazer a batida, joga lá atrás para começar com o Luiz Daniel, goleiro da equipe do Sampaio Correia. Ajeita na perna direita, despacha para o campo de ataque, o lançamento é feito, quem sobe é DG de cabeça, ele faz o desvio, a sobra de bola no peito, ali pela esquerda com o Lucas Hipólito, despacha no campo de ataque, faz a tabela, recebe da ponta canhota, o Catatal chegou na linha de fundo, carregou lá frente, pintou cruzamento na grande área, vai sobrando Pimentinha, fez a finta de frente pro gol, bateu, explodiu em cima da zaga da Macaca, volta a bola com o Pimentinha, ele faz o giro por baixo, vem o corte e sai jogando a equipe da Ponte. Amaral, olha a batida! O Amaral girava o corpo ali pelo meio, o André Luiz chegava batendo de perto da canhota, pegando o Amaral desprevenido, ninguém gritou ladrão ali no meio, hein? E quase pega o goleiro, o Luan Ribeiro, de calça na mão, o Adriano Almeida. É, quase um elemento surpresa aí nesse primeiro minuto de jogo. E foi quem? Foi o André Luiz, que um dia defendeu as cores da Ponte Preta. Pegou o Amaral desprevenido, pra sorte da Macaca, ela saiu em tiro de meta já cobrado. E a Ponte toca ali pelo meio, vem mais uma vez o Amaral, rola a bola lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali o Arthur, faz a fita bonita, escapa da marcação, puxa pelo meio, vem marcação pra cima dele, não bate e rebate, tu perde ganho. Ficou caído o Amaral, pede falta, o árbitro anota, o seu Pombo anotou ali, Diego Pombo Lopes, o baiano, anotou a falta que favorece a equipe da Macaca, já cobrada, trabalhando no campo defensivo. Ali pelo centro do campo, campo defensivo da Ponte, tem o Fábio Sanches, já dá um tapa na bola, lado direito, vem trabalhando a saída de bola com Douglas Mendes, ele bota no campo de ataque, lançamento é feito por baixo, quem chega rasgando é Nilson Júnior, dobicando a bola, despacha para o campo de ataque, no bate e rebate, é mais um perde e ganha, bola lá e cá, bota na frente, chega a equipe do Sampaio Correia, invertida para o Pimentinha lá na direita, Leonaldi se estica todo por baixo para botar para fora, salva a Ponte Preta, porque o Pimentinha chegava voando, lá pela direita na bola enfiada no meio da área, Adriano Almeida. A Ponte com 3 zagueiros, mas precisou de um volante ali para cortar agora essa invertida de jogo do time do Sampaio. Primeiro escanteio de jogo, primeiro do time visitante, Pimentinha na bola. É lá pelo lado direito, escanteio, primeiro do jogo, 2,5 deste primeiro tempo, 0-0 para cada partida. Pimentinha tá na cobrança, vem bola para grande área, tá todo
todo mundo lá dentro. Correu pra bola, levantamento feito, desvio de cabeça, bola pra fora. Subiu lá em cima para fazer o cabeceio o Alan Godoy. Ele fez o cabeceio, mas a bola toca no ombro dele, vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Gabi Castro. Vai ser corrido assim o jogo todo? E eu falei no início, né? Catatal já nas costas do Norberto, não foi ajudar o sistema defensivo e agora tá ficando livre de marcação. Pimentinho, o Arthur também não estava na esquerda, começo difícil da Ponte. Thiago Oliveira sai jogando lá pela esquerda, vai inverter a jogada, joga para fora de graça para a equipe do Sampaio Correia, já sai jogando ali com Ferreira. Ferreira toca na bola, vem pelo círculo central do gramado. Alan Godoy chega por ali. Faz o domínio, escapa da marcação do Fecim. Já despacha na ponta esquerda, o lançamento é feito. Era ali pro Lucas Hipólito, a bola vai para fora, revista Emanuel que favorece a equipe da Macaca. Já sai jogando, Norberto tem pressa, joga com Amaral. Recebe a bola, domina, já bota no campo de ataque. Pela direita, Chaporã recebeu, dominou, fintou pelo meio, botou para dançar. Cruzamento feito, forte demais. Ei, Chaporã, quem chega para evitar a saída lá do lado esquerdo foi o Fecim, já toca na bola pro Arthur, carregou linha de fundo, pintou cruzamento, desviou, a bola vai para fora. Escanteio para Ponte, é lá pela esquerda, chega a Macaca, Adriana Almeida. No primeiro duelo dos laterais, Arthur versus Mateuzinho, que deu um carrinho na bola, evitando o cruzamento. Agora é escanteio para Macaca. Fecim vem para a cobrança. Todo mundo na área, 4 minutos deste primeiro tempo, segundo escanteio do jogo, primeiro para Macaca, Fecim na cobrança de perto da canhota. Pinta, levantamento, é lá pela esquerda, autorizada a cobrança, vem rasteiro. Cruzamento rasteiro para o zagueiro fazer o quarto, bota para fora, arremesso manual para Macaca, já cobrando. Leonardo recebe lá do lado esquerdo, já faz o domínio, carrega na contramão, breca, gira o corpo, devolve no Fecim, lá pela ponta canhota. Ele carrega e cara a marcação, foi para finta, escapou do primeiro, chega o segundo para cima dele. Alan Godoy estava lá para fazer o corte, já despacha para o campo de ataque, sobe de cabeça o Thiago Oliveira. Ele faz o corte, ela sobra pelo meio campo, trabalha ali mais uma vez. O Amaral toca na bola, recua com o Douglas Mendes, o DG que vem para o ataque. Lançamento feito pro Luca, direto na área, pintou cruzamento, rasteiro, chega a zaga do Sampaio Correia para fazer o corte, vem Fábio Sanches na recuperação de bola, pede falta, o árbitro da vantagem para Macaca, abertura lá pela esquerda com o Arthur, já recebe da coxa, bota no gramado, pintou levantamento, sobe a zaga, fez o desvio, todo mundo pede um toque ali pelo meio, é Chaporã, evita a saída, vem com ela, pintou cruzamento, rasteiro, chega pelo meio mais uma vez para fazer o quarto, zagueirão. Tava lá no meio, Nilson Júnior para fazer o corte. A Ponte apertou, todo mundo pediu um pênalti. Vai ter VAR aí, Adriana. VAR consultado muito rapidamente, olha a Ponte aí. Toca a bola, Ponte Preta mais uma vez ali para Norberto, devolveu o Chaporã. Cruzamento feito de primeira. Passa à frente de 3 jogadores da Macaca, bate no zagueiro, vai para fora. Escanteio que favorece a Ponte, que vem para cima da equipe do Sampaio Correia, Adriana Almeida. Era o Luca, o Fecim e o Leonardo que fechavam por ali e ninguém conseguiu alcançar. Um cruzamento que quase foi completado. Mais um escanteio para a Ponte, Fecim na bola. Vai todo mundo lá para dentro da grande área, mais uma vez o terceiro escanteio do jogo. Fecim, Fecim, pelo amor de Deus, hein, Fecim? Rasteiro não, hein? Fecim da cobrança lá pela esquerda, de perna canhota, vem pro levantamento, agora sim, levantou, bola alta na área, sobe a zaga para fazer o corte, tira o perigo, sobra de bola, saída com a equipe do Sampaio Correia, aqui pelo lado esquerdo, faz a finta, chega por baixo, tentava a finta, o Rafael Vila, chega por baixo, Chaporã, bota para fora, revista manual, que favorece o Sampaio Correia, pois não, Dri? Só para complementar a informação, o Norberto caiu na área no momento de um cruzamento da Ponte num lance anterior. O VAR foi rapidamente consultado, o Norberto nem reclamou também com a arbitragem, foi muito rápida a consulta e o juiz mandou o jogo seguir. E olha aqui, demora para cobrar o arremesso manual com 6 minutos de jogo do senhor Lucas Hipólito. Olha o jeito que ele vai para a bola, o Gabi. Olha o jeito que ele vai para a cobrança do lateral. Dá uma olhada, ó. Olha isso, gente. Ah, tá de piada, né? Tá de piada, né? Hã? E de novo ele ameaça cobrar, volta, conversa, caminha um pouco, faz a cobrança pertinho dele, bola volta com ele, bota na frente, vem pro campo de ataque, Poveda, diminui no peito, sobra com Ferreira, ele já faz o domínio, gira o corpo, tem marcação em cima dele, aperta o Echaporã, bota pra fora. Último toque do Ponte Pretano que reclama, o arremesso manual que favorece a equipe do Sampaio. Olha lá como vai de novo para a cobrança, o tal do Lucas Hipólito, ó. Ah, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né, Gabi? Ah, tá demorando bastante, né, pra fazer essa cobrança. Ele fica dando instrução, fica conversando, vai ganhando aqueles segundinhos, né? E nesses 3 arremessos manuais aqui foram 2 minutos. Só nesses 3 lances aqui.
Toca a bola a equipe do Sampaio, vem ali pelo lado esquerdo, quem chegava era o Nilson Júnior, zagueiro. Olha a bola pela meia, recuperação de bola, a equipe da Macaca, bota no campo de ataque, fez sim, chega no lance, chega também Mateuzinho para fazer o quarto, mais um lançamento, adianta ali o Thiago Oliveira para fazer a roubada de bola, bota na frente com o Arthur, tendo o passe interceptado ali pelo meio do caminho, sai jogando a equipe do Sampaio Correia com o Rafael Vila, bota lá pela direita, Mateuzinho, recebe, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, lá pela esquerda, sai jogando pela direita, sai jogando a equipe do Sampaio Correia. O Pimentinho, ele trombou no corpo do Arthur, caiu, pediu falta, falou, não, você trombou com o cara, vai passar no meio dele, não dá. 8 minutos é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Minutos e 20 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 8:20. Gabi Castro, o jogo começou voando, Gabi Castro. E a Ponte já equilibra as ações, né? Então, Sampaio Corrêa nos 3 primeiros minutos explorando as laterais, depois a Ponte parece que se encontrou na partida com seus 3 zagueiros, os 2 laterais avançando bastante, já teve oportunidade pelo lado direito, jogo equilibrado, mas de muita velocidade. Sai jogando o Luan Ribeiro, despacha a bola para o campo de ataque, bota para fora, a bola foi direto para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Sampaio Correia, campo defensivo. Chegamos a 9 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. O PSD está ligado na mulher brasileira. Alda Marco Antônio, coordenadora do PSD Mulher. É preciso acabar com o machismo, também na política, e fazer com que cada vez mais mulheres sejam candidatas e sejam eleitas. Venha fazer parte do PSD Mulher. Junte-se a nós neste movimento por um país cada vez mais justo, democrático e participativo. PSD! O lançamento foi feito, chega a zaga da Ponte Preta para fazer o quarto. Norberto despacha a bola para o campo de ataque. Luca tenta o passe de primeiro pela direita para o Chaporã. Bola foi para fora, arremesso manual. Foi para fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe da Bolívia querida ali do lado esquerdo. Vamos chegando a 10 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Tem que arremesso manual cobrado, vem bola para o campo de ataque. Norberto de cabeça, toca na bola. Bola subiu, desceu, sobra lá pelo lado esquerdo da equipe do Sampaio. Tem falta. Tem falta que favorece a equipe do Sampaio Correia ali pela esquerda. É falta que vai para cima da equipe da Macaca, Adriana. É uma falta pelo lado esquerdo. E agora é o lateral direito do Sampaio. O Mateuzinho é quem encosta ali para cobrar. Vai vir bola para a área da Macaca. Tem falta que favorece a equipe do Sampaio Correia ali pelo lado esquerdo, vai se ajeitando para fazer a cobrança. Lucas Hipólito chega na bola também por ali, por perto da direita, o Mateuzinho. Todo mundo lá na grande área com o momento para a equipe do Sampaio Correia. 10 minutos e 40 deste primeiro tempo. Mateuzinho na bola, correu também Lucas Hipólito, levantamento, desvio de cabeça. Pega o goleiro. Cai para fazer a defesa, o Luan Ribeiro bota a ordem na casa da Macaca, Adriana Almeida. O André Luiz subiu por ali, segunda chance dele no jogo. Cabeceou bem, mas o Luan Ribeiro estava bem posicionado e conseguiu agarrar sem problema. 0-0 no Majestoso. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui do Futebol CBN Campinas. 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Sampaio Correia. Também 0 para Bolívia querida. Rafael Pio, central da bola. No outro jogo pela Copa do Brasil, 0-0 nesse momento, CSA e Grêmio, jogando lá no Rei Pelé. Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras. O Tricolor vai vencendo por 1-0. Abraço pra galera aqui do YouTube do Esporte CBN Campinas. Emerson Santana, Paulo Mantovani, o Marge Utiene e o Tony Ijala. Tá dizendo aqui que Flamengo é tudo CBN. Futebol como CBN. Vem Sampaio Correia ali pelo meio, Leonardo briga pela bola, bate, rebate, Poveda, ficou na sobra, bateu o cruzamento, era o lançamento ali pela esquerda, era pra chegada do Catatá, mas o goleiro sai e fica com ela, o Luan Ribeiro. Ô Pio, quantos minutos de jogo tá entre São Paulo e Palmeiras, hein?
Ô, Cabelinha, boa pergunta, porque é o seguinte, eu vou ver aqui agora. Hoje é aquele jogo que não tem transmissão em lugar nenhum. É, eu sei disso. Acontece que eu tô só perguntando, porque tá 1-0, gol do Patrick, né? Será? Que maldade. 12 minutos e meio desse primeiro tempo. Olha a Macaca, vem pro campo de ataque ali com o Chaporã pela direita, invadiu a área, pintou o cruzamento, rasteirinho por baixo, toque na bola, pra fora do gol! Fechinho! Ele chegou fechando ali pelo meio, bola bateu no calcanhar dele, foi pra fora! Desperdício, uma ótima chance, a Macaca, Adriana! Ficou totalmente insatisfeito o Fecim agora com o que fez, ele mesmo. Porque você falou bem, a bola bateu e não foi só em um, não. Foram nos 2 calcanhares do Fecim. Ele não conseguiu pegar em cheio nessa bola pra finalizar e por isso o placar continua 0-0. Cabela. Oi. 35 minutos e 45 segundos do segundo tempo. Então, pelas minhas contas, faltam 8 para o primeiro do Palmeiras. Pois a maldade é minha, né? O maldoso sou eu. Quero ser amigo de vocês dois, viu? Tá bom então, Gabi. Esse jogo aí, Gabi, 13 minutos. A Bolívia tá dando umas estocadas ali, apertando a Ponte Preta, hein? O Sampaio consegue ficar um pouco mais com a posse de bola. Ele é mais perigoso. Quando a Ponte pega, explora bastante o lado direito aqui. Com o Echapurã, já fez 2 jogadas interessantes, fez o cruzamento, só que ninguém conseguiu aproveitar. Então precisa ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade e acertar esse cruzamento. Mas o lado tá sendo aqui pelo direito. 13 minutos e 40, vem Ponte Preta na recuperação de bola, sai jogando, vem pro campo de ataque, Arthur. Foi puxado, recebe falta, não era o Arthur não, era o Chaporã que tava lá do outro lado, é isso? O Luca. Era o Luca caiu lá, falta anotada, deixa eu trocar o óculos. Falta tá anotada, favorece a equipe da Macaca, campo de ataque, já fez a cobrança, agora sim o Arthur. Toca atrás com o Thiago recua com o Fábio Sanches. Vem jogando ali pelo círculo central do gramado, o zagueirão da equipe da Ponte Preta já bota pela meia esquerda com o Amaral, que chega do campo de ataque, Leonaldi, tenta tocar na bola, chega por baixo, marcação forte do Sampaio Corrêa, já sobra de bola com o Rafael Vila, bota no campo de ataque, no bate-rebate. No bate-rebate ali, chegando o Catatal, chegando na frente da grande área, a bola foi pra fora, o árbitro tá dando só escanteio, jogadores do Sampaio pedem escanteio, tá dando, aliás, tem o tiro de meta, os jogadores pedem escanteio, e foi dado só tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade, plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Olha a Macaca, falhou o zagueiro, sobra com o Chaporã, vem pela direita, sassaricou, puxou no meio, preparou o chute, o toque feito, ele recua. Ele demorou para fazer o passe no primeiro lance, aí o Luca ficou impedido. Quando ele tocou, o Luca nem foi na bola, sobrou com o goleiro, né, Adriana? É, e ele podia também ter chutado, viu, Cabela? Porque o jogador do Sampaio não estava com uma marcação tão em cima dele. Era só ele tentar um drible, que é uma característica do Echaporã, e chutar. Mas eu acho que tá faltando também muita confiança aí para esse ataque ponte-pretano. Faltou a perna esquerda, viu, Cabela? É, perna canhota do Echaporã, nós percebemos aqui que é para subir no ônibus só. 15 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Tem arremesso manual cobrado pelo Sampaio, lá pelo lado esquerdo, quem fica na bola é Langodoy, recua com o goleiro Luiz Daniel, sai jogando de perto, direito, um tapa na bola pro Nilson Júnior, recebeu ali o zagueirão Nilson Júnior, perto da canhota, ligação pro Pimentinha, o Arthur chega na frente, Pimentinha só olhou, até ele, pra não perder a amizade, ele fez assim, beleza, hein? Foi legal, hein? Mas a bola ficou com a zaga da Ponte Preta. Pra sair jogando novamente a equipe da Macaca, campo defensivo. 0-0 é o placar do jogo. Ponte Preta precisa da vitória, tá na zona de rebaixamento. E se vencer o Sampaio Corrêa, o próprio Sampaio fica pra trás da Ponte. É confronto direto. Tem que fazer gol a Ponte Preta. Não consegue fazer gol, tem que fazer gol. Vem Macaca pro campo de ataque, lançamento é feito lá pela esquerda pro Fecim. Antes dele, quem chega pra fazer o corte foi Mateuzinho, recua com o goleiro despacha, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, busca o Pimentinho, o Arthur de cabeça, escolhe, ela sobra pela meia. Mais uma vez trabalhando a saída de bola na equipe do Sampaio Corrêa, traz o domínio lá pela direita, girou de um lado, de outro, buscou ali o Mateuzinho, foi programado, pede falta, o árbitro dá só arremesso manual. Ih, rapaz, se enroscaram lá, olha lá a confusão lá. Olha lá a confusão, jogador da Ponte não pode entrar nessa. Jogador da Ponte não pode entrar nessa. Mateuzinho, e parece que era o Leonaldi que estava no lance, né, Adriana? É isso mesmo. O Mateuzinho provocou o Leonaldi, depois foi em cima do Leonaldi e o Leonaldi mais se defendeu ali. Mas agora o juiz fala, não quer mais saber, a próxima vai ter cartão, chega! Leonaldi jogou contra o Londrina, né? Ele viu o que aconteceu com as expulsões? Pois é, tá. Pois é. Não pode entrar na pilha, não pode entrar na pilha. O cara levantou lá, levanta o braço, não tô fazendo nada, tô quieto aqui. Não pode encarar como encarou. Numa dessa, o árbitro dá cartão, fica pendurado no jogo.
E a posição do Amaral, do Leonardo ali no meio, é de marcação. Para tomar cartão é fácil, então não pode arriscar. Olha o Norberto, recebe a Ponte Preta pela direita, tenta a finta, o zagueiro vai pra cima, o Norberto briga pela bola, ficou com ela, preparou o chute, preferiu o lançamento, quando bateu de 3 dedos, o zagueiro cortou, volta com o Norberto, ele joga lá pelo lado esquerdo com o Arthur, tenta evitar a saída, meio esquisito, mas deu certo, a bola ficou nos pés do Arthur, lá pela esquerda, pintou o cruzamento, bateu em cima do Mateuzinho, vai pra fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca, lá pelo lado esquerdo, o próprio Arthur chega na cobrança, o Fecinha encosta, ele joga atrás, começa com o Thiago Oliveira, torcedor da Ponte canta, empurra a Macaca pra cima da Bolívia, querida, a bola recuada. Lançamento do Thiago Oliveira, ele lançou como zagueiro mesmo, jogou nas mãos ali do goleiro, que não teve problema nenhum em botar ordem na casa da equipe do Sampaio Correia. Já sai jogando, bota no ataque, vem por baixo. Pegou ali firme e forte o Douglas Mendes na bola, botou pra fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Sampaio. Lado esquerdo, 18 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Toca a bola, Sampaio Correia ali pelo círculo central do gramado com o Alan Godoy, já faz a abertura pelo lado esquerdo com o Dilson Júnior, já encontra rapidamente ali pelo lado esquerdo o Lucas Hipólito, botou na frente o lançamento, lá na frente o Ferreira tenta o cruzamento, a zaga da Ponte corta, mas a sobra de bola mais uma vez ali pelo meio, trabalha com o André Luiz, já deu um tapa na bola pela direita, Mateuzinho chegou, lançou na ponta canhota, corre Ferreira, corre Norberto, bola para fora, escanteio para a equipe do Sampaio Correia, lado esquerdo, Adriano Almeida. O Norberto foi ali no combate tentar dominar a bola para sair jogando ou jogar sobre as pernas do jogador do Sampaio. Não deu nada certo, é mais um escanteio para a Bolívia querida. Lucas Hipólito é quem vai para a cobrança. Quarto escanteio do jogo, segundo para a equipe do Sampaio Correia. Lado esquerdo vem bola para a grande área. Vai pintar o cruzamento da equipe do Sampaio. Lucas Hipólito perto da canhota. Levantamento feito ali no meio da área. Sobe Fábio Sanches. Mas o quarto cabeça não tem ninguém da Ponte na segunda bola. Sobra mais uma vez com o Sampaio se mantém no campo de ataque. Ferreira dominou, recuou com o Luiz Daniel, goleiro que sai da área. Chaporã perto, o Luiz Daniel despacha lá na ponta direita. O lançamento foi feito. Sai Luan Ribeiro. Vai do gol Luan, bota a ordem na casa da Macaca. Interessante, né? Toda bola que chega na intermediária, quando a Ponte está saindo do campo defensivo e a Bolívia, o Sampaio domina aqui pela intermediária, rapidamente recua para o goleiro e o goleiro já despacha ou na direita ou na esquerda para pegar a Ponte saindo do sistema defensivo. Faz este lançamento porque a linha de defesa da Ponte é alta. O que é uma linha alta? São os seus 3 zagueiros próximos ao meio campo. Então o goleiro faz esse lançamento porque o Sampaio Correia tem 2 atacantes de muita velocidade, que é o Catatal jogando aqui pela esquerda e o Pimentinha pela direita. Gabriel Poveda no meio dos 2 zagueiros da Ponte também sempre precisa ter uma atenção para cima do atacante do Sampaio. Você viu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Ponte. Sampaio Correia. Também 0 para o Sampaio Correia, central da bola. Copa do Brasil, 43 do segundo tempo. São Paulo segue vencendo o Palmeiras por 1-0. Aqui no WhatsApp da CBN Campinas, a Bárbara tá lá no Maranhão, tá torcendo pro Sampaio Correia. E o Carlos Alberto tá no Moisés Lucarelli, ouvindo a CBN Campinas. Aqui no Moisés Lucarelli acompanhando, tá de frente para as cabines de rádio aqui, você que está acompanhando a CBN Campinas, tá? Pega o celular, dá uma piscadinha na lanterna do celular aí pra gente ver onde você está. Manda pra nós, se tiver de frente pra gente, se tiver aqui embaixo nas sociais não resolve. Eu tô atrás, não tem jeito não, 21 minutos e 20 de bola rolando, é o primeiro tempo, bola foi tocada lá pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe. Olha lá nosso amigo, tem 1, 2, 3, olha lá. Abraço, obrigado pela companhia, a galera dando lá, tem mais um ali. Obrigado, gente. Você que está acompanhando a CBN Campinas, se quiser piscar o celular aí para nos avisar, fique à vontade. Muito obrigado pela companhia. Nesta noite de quinta-feira, futebol CBN Campinas aqui no Moisés Lucarelli, 0-0, placar do jogo. 21 minutos e 50 nesse primeiro tempo. Aí o Norberto para fazer a cobrança com as mãos pela direita. Tem marcação para cima dele. Ele já joga com o Fecim. O Fecim de cabeça faz o desvio. Conhece quem chega para fazer o corte. É o lateral Lucas Hipólito. Bota na frente. Vem mais uma vez o Douglas Mendes na cobertura. O último toque do jogador do Sampaio. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca.
E o jogo ficou muito amarrado no meio agora, né, Gabi? Tá truncado, Cabela. Pode estar com dificuldade. As duas equipes apertaram a marcação. No meio. Porque a linha de defesa do Sampaio Correia também tá mais alta, da Ponte também. Então fica o jogo muito concentrado neste meio campo e nenhuma equipe consegue, através da movimentação, sair da marcação. Bola tocada para fora, remexe manual, que favorece a equipe da Ponte Preta ali pela direita. Norberto chega na cobrança. Ele busca alguém para fazer o passe. O Chaporã na direita, pelo meio. Tem ali o Fecim. Fecim chega na bola. Linda finta do Fecim. Pintou o cruzamento na área. Arthur de cabeça desviou. Sai o goleiro para fazer a defesa e sai rapidamente o Luiz Daniel. Já bota para correr lá pela direita. Na velocidade, a saída de bola com o Pimentinha lá do outro lado, carregando a bola. Faz o break. Devolve mais atrás com o Rafael Vila. Domina, bota pelo meio, atrapalha, chegada, André Luiz, toca na bola, vem a zaga da Ponte para fazer o corte. Na devolução, sai jogando com o Amaral, rola do Norberto, ele protege ali pelo meio, sai jogando, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Macaca no círculo central do gramado. Pois não, Gabi? Sabe quem acabou de chegar aqui no estádio Moisés Lucarelli? Quem? Emerson Royal, lateral direito, que foi da Ponte Preta, Barcelona, Tottenham. Quem sabe não inspira o Norberto, lateral direito, né? Meu conterrâneo. Ai, meu Deus. Olha, o Sampaio Correia, finta feita pela esquerda, preparou a batida, zaga bateu, sobrou, Poveda, recebeu, dominou, girou, abriu mais uma vez com o Catatal, chega na bola, vem mais uma vez o Douglas Mendes para fazer o corte, sobra de bola com o Norberto, sai jogando a equipe da Ponte, Rafael Pio, tem informação de gol central da bola. É para matar o torcedor São Paulino, né? Mas o gol é no Rei Pelé. Giovani de cabeça marca o primeiro pro CSA. CSA 1, Grêmio 0. Olha a Macaca que vem pro campo de ataque. Lançamento é feito lá pela esquerda com o Arthur. Recebeu, dominou, colocou no gramado. Marcação encostou pra cima dele. Xingu. Foi pra tabela. Recebeu de volta. Pintou cruzamento. Desvio. Bate e rebate. Sai o goleiro. Ia sair no alto. Gol contra. Faz a defesa com os pés. Luiz Daniel. Aperta a Macaca, mas a bola não entra. Adriano Almeida. É um negócio esse gol da Ponte Preta. Tá encantado, parece, Cabela, porque agora foi bonito. O toque de 1-2 ali, a tabelinha entre Fecim e Arthur. Do cruzamento, o Luca estava fechando, outros jogadores da Ponte chegavam, a bola fez um bate-rebate, insistiu em não entrar. E precisa fazer mais jogada como essa, Cabela. A gente Exato. falava antes da partida começar aqui em off, falta, jogada ensaiada, 1-2. Então o Arthur combinar, o Fecim tá jogando do lado esquerdo, 1-2, e vou pensar, é uma jogada manjada? mas que dá certo. Então a passagem vai até a linha de fundo, faz o cruzamento, dá certo, precisa fazer isso mais. Mas vamos falar nossa conversa inteira pro nosso ouvinte da CBN acompanhar. Então qual é o raciocínio? Para fazer jogada ensaiada tem que ter treinamento e fundamento. Os clubes treinam fundamento hoje em dia? Treinam? Essa é a pergunta. Olha o Amaral de longe a batida. Pega o goleiro! Luiz Daniel. Defesaça na batida do Amaral de fora da grande área ali, da intermediária. Quase. Ele acertava o cantinho esquerdo ali do goleiro, viu, Adriana? É, o primeiro chute de longe da Ponte nesse jogo. O Amaral abriu, teve espaço, tá certo, chutou. 0-0. Acabou na equipe do Sampaio Correia lá pela direita. Pimentinha recebeu, dominou, fintou, entrou na área, bateu cruzado, passa por todo mundo, vai pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Felício Ramute. Não tá fácil pra ninguém. Desemprego tá alto, o salário tá pouco e os boletos. Desse jeito, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Precisamos de mais oportunidades. E isso passa pela educação. Um exemplo tá aqui em São José dos Campos. Escola bem cuidada, professor valorizado. A prova é o IDEB maior que do estado. Educação de qualidade dá pra fazer. E o PSD sabe como fazer. É isso aí, Felício. PSD! 16 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo. Tem arremesso manual lá pelo Sampaio Correia pela direita. Já faz a cobrança, bola recuada com o Alan Godoy. Recua mais um pouquinho com o Luiz Daniel. Goleirão sai de perto da direita, no bico da bola, despacha para o campo de ataque. Lançamento feito. Lá na frente o Fábio Santos sobre cabeça. O Poveda também na bola espirrada, sobra com o Thiago Oliveira. E o Léo Condelli na lateral do campo, ele tá desesperado, mandando o time para frente. Desesperado. Do outro lado tem ali o Hélio dos Anjos para se cruzar. Por enquanto, demonstra uma certa tranquilidade. Só foi eu falar.
Já não tá tão tranquilo mais. 27 minutos já, primeiro tempo, bola rolando, vem Ponte Preta trabalhando pelo lado direito com o Douglas Mendes, que já bota no campo de ataque. O DG fez o lançamento ali pelo meio, Amaral com ela, encontrou o Arthur livre de marcação lá pelo lado esquerdo. Arthur aceitou perto da canhota, cruzamento na área, dominou Luca no peito. A bola bateu no peito dele, não conseguiu fazer o domínio. Ela sobra com o Ferreira, sai jogando para o Sampaio Correia, devolve lá no campo defensivo com o Hipólito. Hipólito toca na bola, o Ferreira briga por ela, o Echaporã chega na bola, toca de cabeça, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Sampaio Correia. E lá vai o Lucas Hipólito para a cobrança do manual. Atenção, hein? Atenção, olha, chega lá, não pegou a bola ainda, tá conversando com um, tá falando com o outro, bota a mão na cintura. O árbitro manda lá. O Lucas foi amarrar a chuteira do goleiro, do Luiz Daniel. Tá de luva, é melhor o Lucas ir lá amarrar a chuteira do que tirar a luva para amarrar a chuteira. Vai demorar muito mais. Ele iria tirar as duas, entendeu? Demora, já não basta o lateral do Sampaio. Pois é, tá lá. Agora vai para a cobrança. Toda vez que esse tal de Lucas Hipólito vai fazer a cobrança do manual, é uma eternidade. Fez a cobrança, joga lá no campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Catatal. Toca na bola o DG, dá um bicão nela, chega rasgando, joga pelo círculo central do gramado, ela subiu lá no 29º andar, cai ali pelo círculo central do gramado, Amaral briga pela bola, no bate e rebate, ela vai espirrada lá com o Nilson Júnior, devolve o Sampaio no campo de ataque, Ferreira vem com ela, Norberto chegou, não perdeu a viagem, cometeu a falta, o jogo tá parado. Tá parado, o jogo é falta que favorece a equipe do Sampaio já no campo de ataque. E vai jogar pra área, né, Adriana? Olha lá, já vai jogar lá, ou não? Não, ou vai? Não sei, Adriana. É melhor fazer cera, né? Melhor fazer cera do que tentar cobrar rápido ou lançar pra área, né, Cabelo? Ele ameaçou, voltou, parou, correu, ameaçou de novo, aí ele toca no círculo central do gramado, sai jogando o Sampaio, vem pro campo de ataque. Pimentinha fez a tabela, Pimentinha e Mateuzinho, a dupla do Inho lá pela direita e a falta do segundo Inho, que é o Mateuzinho em cima do Fecinzinho, né? Jefferson, não é? É, o Jefferson, verdade, bem lembrado, Adriano Almeida. É o Jefferson que recebeu a falta do Mateuzinho. Que coisa, hein? 29 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Você vai participando aí com a gente. 99186907019 é o DDD. Pode mandar seu recado, participar, interagir também pelo YouTube, mandar aquele recado bem bacana. Fique à vontade, participe conosco. Bola recuada, sai trabalhando ali no sistema. Olha, aperta ali o Luca na roubada de bola, bola espirrada. Echaporã não correu, quando correu, cometeu falta. O Lucas se esforçou, conseguiu. Aliás, o Luca, Gabi Castro, o que ele tenta essa roubada de bola, tanto quando está com o goleiro ou quando está com os zagueiros, toda vez ele tenta essa roubada de bola. Agora ele conseguiu, mas não deu certo porque a bola ficou mais pro lateral do que para o Echaporã. E falta essa ajuda, porque não basta o Luca dar carrinho, se esforçar, se tiver 3 zagueiros do Sampaio Correia, só ele para fazer essa marcação-pressão. Então tem que ter a pressão após perda. Perdeu a bola, Luca precisa da ajuda do Echaporã, precisa da ajuda do Fecinho, meio campo da Ponte, já que a linha de zaga é alta, meio campo, os atacantes precisam forçar essa saída de bola do Sampaio Correia, porque o Sampaio gosta de ficar com a bola. E a Ponte sai jogando com o Amaral ali pelo meio, tenta finta. No bate e rebate, a bola vai com Povida. Povida briga na disputa de bola com o Fábio Sanches. Despacha para o campo de ataque mais uma vez ali o Douglas Mendes. Por enquanto, a zaga Ponte Pretana, para mim, Douglas Mendes é o melhor ali, hein? Toca a bola, vem para o ataque, chega rasgando por baixo. Nilson Júnior dá um bico da bola, joga para fora do campo. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Já cobrado, vem mais uma vez o Hipólito. Faz o corte, sobra de bola com o Leonaldi. Ele já domina a bola. Brecou de um lado, marcação do Ferreira para cima dele. Caminha na contramão, entra na perna da canhota, vai se inversão de jogada, era pro Arthur, que sobe o Mateuzinho de cabeça para fazer o corte, o Amaral briga ali pelo meio, quem vem é o Vila toca na bola, bota no campo de ataque, era pro Pimentinha, chega Thiago Oliveira para fazer a roubada, sobra com o Arthur, que domina, o Vila vai para cima dele, o Arthur gira o corpo e toma falta. Quando ele girou o corpo, ele tomou o famoso rodo, que acerta ali o tornozelo e dói pra caramba, e a falta pra Ponte, Adriano Almeida. O Arthur ainda tá sentindo bastante ali um toque no tornozelo. Lembrando que o Arthur já ficou fora de algumas partidas dessa Série B por conta de contusão, assim como o Norberto, lateral direito, que também volta hoje depois de um período por contusão. Outro jogador que também está fora por lesão hoje é o atacante Danilo Gomes, além do Ramon, que vai ter que passar por cirurgia. Ponte Preta não consegue liberar o departamento médico de jeito nenhum. Quando sai um, entra outro. Quando sai o outro, entra o terceiro. E assim vai, meu Deus. Vem Douglas Mendes com a bola dominada. Fez o passe com o Echaporã pela direita, tenta 20. Opa, a bola bateu no braço do Catatal ali, hein?
bateu no braço do Catatal ali, segue o jogo. Bola no campo de ataque, lançamento feito. Thiago Oliveira de cabeça, ajeita no campo de ataque. O Arthur recebeu, tá livre de marcação, vem caminhando com a bola pela esquerda, botou na frente, o lançamento é feito. Sobra de bola batida, o zagueiro bateu na contramão, pra fora! O Mateuzinho chegou chutando tudo ali, a bola foi sobre a meta do Luiz Daniel, foi pra fora! Quase gol contra da equipe do Sampaio Correia, Adriano Almeida. E o Mateuzinho recebeu um apoio moral aqui do André, do Luiz e outros companheiros do Sampaio, porque a jogada foi feia mesmo. Escanteio para Macaca, é o Fecim quem vem para a cobrança. É lá pelo lado esquerdo, Fecim na cobrança do terceiro escanteio para a Ponte do Zugo. Pintou o levantamento, vem na marca do pênalti, passa por todo mundo. Chega empurrando. E foi uma falta infantil, né? O Chaporã, infantil. Ele meteu as duas mãos nas costas do jogador da equipe do Sampaio ali, o Vila, e comete a falta. Não dá pra também cometer uma falta dessa, né? E a segunda consecutiva do Chaporã, porque a primeira aqui, quando o Luca tentou, que você até falou que ele deu carrinho, ele fez a falta pra cima do jogador do Sampaio. Agora ele fez de novo. Cabela, começo de jogo era o lado direito da Ponte que estava funcionando. Léo Condé percebeu, os jogadores também já reforçaram aqui o seu sistema defensivo. Agora quem tá ficando livre é o Arthur pelo lado esquerdo. Sampaio, Correia, Poveda lá pela esquerda. Tem marcação do DG pra cima de DG. Limpo na bola pra fazer o corte aí, Norberto ao bico da bola, bota pra fora. Complete, Gabi. Lado esquerdo da Ponte tá tendo liberdade o Arthur, que precisa explorar mais as laterais e até então, que partida do DG. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Acabou. Pois não, fala aí, Pio. Aos 52 do segundo tempo, Rafael Claus apita e Cabelo acaba com o sofrimento, porque o Palmeiras teve três grandes chances de abrir o marcador lá no estádio do Morumbi. O São Paulo vence 1-0. Copa do Brasil de São Paulo, 1-0 para cima do Palmeiras. Também tem o Fluminense, 2-1 para cima do Cruzeiro. Daqui a pouquinho no intervalo, o Pio traz todos os detalhes para você no central da bola aqui da CBN Campinas. 34 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, 0-0. Chaporã faz o domínio, recebe falta. Jogo parado é falta que favorece a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Sai jogando a equipe do Sampaio, o lançamento feito que chega por baixo é Thiago Oliveira para fazer a roubada de bola, fica com ela, já faz a abertura, lá do lado esquerdo vem Luca com ela dominada, tocou no Fecim, devolveu no Luca, tenta a tabela, chegou o Arthur, rola ali pelo meio, briga pela bola, tocou no Fecim, recebeu, dominou, gingou, puxou pela frente da grande área, rola a bola, Amaral de frente pro lance, recua para começar de novo com o Douglas Mendes, o DG zagueirão, já despacha lá no campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe de cabeça, o Mateuzinho fez o corte, ela sobra com o Arthur domina, coloca no gramado, devolve mais atrás com o Thiago Oliveira, bota a bola com o Arthur, fez o passe lá pela esquerda, vai trocando passe, a equipe da Ponte Preta lá do lado esquerdo, toda encolhida, o Sampaio Correia, vai tocando a bola, vai buscando espaço, Norberto de frente pro gol, preparou de longe a batida, subiu demais, se perde em linha de fundo, só tira de meta, viu, Adriano Almeida? Ô Cabela, no aquecimento você tava reparando aí nas finalizações da Ponte, como é que foi o Norberto, hein? Foi mais ou menos igual agora, assim, mais ou menos, sabe, assim, Tem torcida do Sampaio Correia aí, daqui do Neutro não dá pra ver. Tem sim, olha, pelo menos 20 pessoas aqui na torcida visitante, mas nenhum uniformizado, viu, Cabelo? Também, então, 35-40, tem falta pro Sampaio Correia ali pela intermediária, falta pra Bolívia querida e vai levar perigo, porque o Luan Ribeiro tá frio no jogo, hein? Foi nenhuma bola no Luan, eu não lembro de ter narrado, deu uma bola lá, só a não ser no comecinho que teve aquela bola que foi que o André Luiz... Cabeceio. André Luiz de cabeça é a defesa do Luan. Exatamente. Foi com 10 minutos. Depois teve uma bola do Pimentinha pela direita, mas não foi no gol do Luan. Então faz tempo que não chega mesmo. 36, tem falta. Olha quem tá na cobrança lá, ó. É o Lucas Hipólito, dá uma olhada, ó. Tá caminhando com toda a tiriça possível ali para fazer a cobrança. Vai na bola, aperta a canhota, levantamento feito lá na ponta direita, lançamento. Sobe Arthur de cabeça para fazer o corte e bota para fora. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 36, Gabi Castro. 36, continua 0-0.
E só. A Ponte tem problema de criatividade. Eu estava chamando a atenção há pouco, as linhas estão muito afastadas do meio-campo e do ataque. Você vê um buraco muito grande no meio-campo da Ponte. Então, o que o Hélio dos Anjos precisa fazer? Talvez recuar um pouquinho o Fecim. A gente sabe que o Fecim ele é decisivo, ele sabe fazer gols, ele quer que jogue perto do Luca. O problema é que essa bola não está chegando com qualidade. Então, recuar um pouco o Fecim, porque o Fecim é essa cabeça pensante da equipe. Ele tem qualidade para uma bola em elevação, lançamento, colocar algum jogador na cara do gol. Então, vir de trás o Fecim, já que está jogando do lado esquerdo, com o Arthur e com o Leonaldi, tabelando do lado esquerdo. E do lado direito, recuar um pouquinho o Chaporã para vir tabelando com o Norberto. 37 minutos e meio. Pois não, Rafael Pio. A coisa tá tão feia que o César Catarim tá dizendo aqui no YouTube da CBN Campinas. Que falta que faz o Rodrigão. Oh, meu Deus, né? Mas tem um detalhe também em cima disso, né? Rodrigão também hoje aqui também não faria nada, porque a bola não chega. Não é, ô Gabi? A bola não chegaria no Rodrigão. Só que com o centroavante você liberaria o Luca para fazer uma outra função. E aí o Luca poderia fazer essa bola chegar ao Rodrigão. Escanteio que favorece o Sampaio Correia, sexto no jogo, terceiro para o Sampaio Correia. Vem bola para a grande área, escanteio ali pelo lado esquerdo, todo mundo lá no meio da grande área. Corre para a bola, levantamento fechado ali pelo meio, sobe Fábio Sanches para fazer o corte, ela sobra com o Fecim lá pela esquerda. O Fecim já faz o domínio, tem marcação para cima, não brinca aí, Fecim. Não brinca aí, Fecim. Ele tenta a finta, o Pimentinha aperta, o Sampaio Correia rouba a bola, fica com ela lá pela direita com o Poveda, faz a finta do primeiro, escapa do segundo, tenta uma graça, gira o corpo ali à frente da grande área, perde o lance. Recupera a bola, a equipe da Macaca sai para o campo de ataque, Norberto com ela, tenta a finta no primeiro, o segundo aperta, ele escapa bem do lance, bota lá no campo de lado esquerdo com o Arthur que vem, pintou o lançamento para Chaporã, subiu o zagueiro, não achou nada, passou o Fecim com ela, vem o goleiro Luiz Daniel, faz a defesa e bota a ordem na casa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. 39 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Eu disse 0-0 o placar do jogo para você que está se ligando agora aqui na CBN Campinas, Sãozão da CBN Campinas, tá dando empate por enquanto 0-0. Vem Sampaio Correia, lançamento feito, Thiago Oliveira chega rasgando ao bico da bola, subiu, desceu. Momento que o Léo Condé bota todo mundo no aquecimento, Adriano Almeida. Eu já vi de tudo ou de quase tudo no futebol. Geralmente, quando isso acontece, é porque vem mudança no intervalo. Mas já vi também todos os reservas aquecerem e nada acontecer, viu, Cabela? Pois é, tem uma história, né? História não. Tem um acontecido na Copa de 78, Jorge Mendonça ficou aquecendo 42 minutos. Dos 40 do primeiro tempo até os 30, quase 40 do segundo tempo. Aí ele entrou, finalzinho do jogo. Cansado. Entrou cansado, obviamente, né? Olha a bola, a equipe do Sampaio Correia vem pro campo de ataque, tenta o toque da bola ali pela esquerda. Tentava o passe, Lucas Hipólito, a bola bateu no braço do Chaporã, a falta já anotada para a equipe do Sampaio Correia, mas não foi ali no toque do braço, foi uma falta anterior em cima do Nilson Júnior, a falta anotada para a equipe do Sampaio Correia. 40 minutos, vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, conferindo 40 minutos, segundo primeiro tempo de bola rolando, primeiro tempo da 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Vem Sampaio Correia, cruzamento na grande área, sobe Fábio Sanches para fazer o corte. Conferindo aqui Moisés Lucarelli. Placar está assim, ó. 0 para o Sampaio Correia. Ponte Preta. 0 para Ponte Preta também. Caramba, 0 para Ponte Preta também. Fala, Pio. 1-0 CSA em cima do Grêmio pela Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp bombando, Cabela. Boa noite a todos da CBN. Mais uma noite com uma excelente companhia de vocês. Vamos, Ponte! É o Márcio Guilherme quem tá mandando aqui pra gente. Boa noite, CBN. Abraço a todos. Boa transmissão. É o Marciel. Tá dizendo vai, Ponte. E também vamos, Ponte. É o André Baldim da Vila Padre Anchieta. 40
41 minutos e 50 de bola rolando no primeiro tempo. A Macaca no ataque. Amaral pintou o lançamento para a área. Sai o goleiro Luiz Daniel. Ele bota o corpo à frente porque chegava o Chaporã ali pela direita, né, Adriana? E o Norberto, se essa bola tivesse um pouquinho mais baixa, ele também quase conseguiria resvalar de cabeça. Não deu certo, o Sampaio tenta subir para o ataque. Vinha por baixo, chega Leonardo e faz o corte. Lucas chega na bola, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. O Nilson Júnior saiu da defesa, foi lá no meio campo caçar o Lucas e a falta tá anotada que favorece a equipe da Macaca. Pois não, Gabi? O Lucas bem marcado, né? Muito. Você falou muito pouco do Lucas na partida, não teve possibilidade de finalização, quase com uma marcação individual, tá preso nos zagueiros ali do Sampaio Correia, agora discutindo, né, com o zagueiro. Então é por isso que eu falei da importância do Fecim armar esse jogo, porque senão o Douglas começa a dar lançamento agora erroneamente, o Amaral já tentou lançamento e errou, são jogadores... Thiago Oliveira já duas também. Então não são eles que precisam armar o jogo. Quem tem qualidade no time da Ponte para fazer lançamento é o Fecim. Então o Hélio dos Anjos precisa entender que o Fecim precisa jogar um pouco mais recuado para essa criatividade aparecer, a construção de jogada ter qualidade para poder chegar ao primeiro gol. Bola para fora, arremesso manual para o Sampaio Correia, vai chegando o Lucas Hipólito para cobrança, mais uma vez aquela morosidade toda, vai para a cobrança, lado esquerdo, aí tocando a bola a equipe do Sampaio Correia, bota a bola ali atrás, Catatá. Recebeu, dominou, marcação, encostou, deixa Chaporã pra cima dele. Ele faz a proteção da bola, gira o corpo, encontra lá do lado aberto o Mateuzinho. Domina a bola, Mateuzinho, vai recuando, começa de novo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E uma falta agora do Thiago Oliveira pra cima do jogador que chegava lá pela direita. Me parece que é o Mateuzinho que chegava lá. Ou é o Vila, né, que estava por ali. E o cartão subiu para o jogador da Macaca, Adriana Almeida. Me parece o Vila também, mas a falta foi do Thiago Oliveira, o zagueiro que volta de suspensão hoje, já amarelado agora, no bico da grande área, do lado esquerdo do ataque do Sampaio. Dali, dá para chutar direto e dá para cruzar também. Vamos ver o que vai acontecer. Quem estava lá na área e recebeu a falta foi o Alan Godoy, zagueirão, estava de atacante lá na frente. Recebe a falta, é falta que vai levar um perigo gigantesco para a meta do Luan Ribeiro. É falta, tem Pimentinha na cobrança, tem também o Mateuzinho, Pimentinha e Mateuzinho. Os dois na cobrança da falta lá pelo lado direito, vem bola para a grande área. Todo mundo lá no meio, 44-40. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, é falta para o Sampaio Correia. Vai se ajeitando lá o árbitro, o senhor Diego Pombo Lopes, o baiano, que já passou pela Fazenda, tá lá, vai apitar, autoriza a cobrança, Pimentinha, levantamento na área, desvio de cabeça, pega o goleiro! Subiu sozinho ali pelo meio o Alan Godoy para fazer o cabeceio antes de todo mundo, ninguém subiu com ele, ninguém, Adriana Almeida. É incrível como uma defesa com 3 zagueiros não consegue achar as jogadas pelo alto, no momento em que é adicionado mais 2 minutos neste primeiro tempo. Vamos a 47, recupera a bola, Pimentinha, vem ali pelo meio, bola enfiada, Poveda, fez a finta, invadiu a área, travado na hora H pelo Fábio Sanches. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Em Ponte Preta, mais uma vez, o Arthur recebe lá pela esquerda, o Luca passou, ele preparou de longe a batida, pra fora do gol! À direita do Luiz Daniel, se perde a linha de fundo. Só tiro de meta que favorece o Sampaio. Adriana Almeida passou perto, hein? Sim, passou perto e foi muito aplaudida pelo Luca. O Luca até correu para receber essa bola, mas apoiou o chute de longe do Arthur. 0-0 no Majestoso. 46, vamos entrando no último giro do ponteiro neste primeiro tempo, 0-0 para cá no jogo. O torcedor tá pé da vida aqui, hein? O torcedor tá pé da vida, afinal de contas a Ponte Preta não consegue jogar, não consegue chegar. E o time do Sampaio Correia, convenhamos, Gabi Castro, fraquíssimo. Tem as suas deficiências técnicas também, vai mais na base da vontade, explorando, né, a velocidade do Pimentinha pela direita e do Catatal pela esquerda. E a Ponte sem o meio campo, né? Sem meio campo você não controla o jogo. O Luca aperta, sai de bola para fora, arremesso manual para Macaca pela DC, viu, Luca, né? O Luca apertou, até que ele ficou com o arremesso preta do lado direito. Norberto vai lá para a cobrança. 46 minutos e 40, tá finalzinho de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Fecim recebe a bola, faz o domínio, toca no braço do jogador ali, na cara do Bandeira, na cara do auxiliar, o senhor Elicardo.
E que é isso? Se daqui de cima da cabine nós vimos, na cara dele ali dava pra ver também, viu? Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0-0 também para a equipe do Sampaio Correia. Os jogadores vão deixando o gramado lentamente ali. O Sampaio fica conversando no meio do campo. Os jogadores da Ponte Preta já vão se dirigindo lá para os vestiários. Vem aí, central da bola com Rafael Pio. Ponte Preta, Sampaio Correia. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, 17 minutinhos, fim da primeira etapa no estádio Moisés Lucarelli. Por enquanto, ninguém balançou as redes. 0-0, Macaca e Sampaio Correia. Tava até monitorando aqui para ver se alguém, já que a Adri só tem acesso às entrevistas no fim do jogo, se alguém falava pra TV, mas não. Rapaziada já foi embora rapidinho, todos já no vestiário. Mas o que deu para perceber da saída dos atletas da Macaca aí, Dri? Saída muito rápido dos jogadores da Ponte Preta, já todos realmente no vestiário, mas do Sampaio não. Demoraram, se reuniram primeiro no centro do gramado e agora sim passam por mim aqui em direção ao túnel visitante, lembrando que a gente não pode entrevistar nesse período aí do intervalo entre um tempo e outro, Pio. Exatamente, e rapidamente os jogadores, tanto de Ponte quanto do Sampaio Correia, já deixaram o gramado. Tô acompanhando aqui também CSA e Grêmio. Giovani marcou de cabeça. Aos 12 da primeira etapa, o CSA vai vencendo lá no Rei Pelé a equipe do Grêmio por 1-0. Vamos até 47. Agora o árbitro pede a bola. Também termina o primeiro tempo lá no Rei Pelé em Maceió. O outro jogo da noite, jogo que, né, movimentou demais aí também o estado de São Paulo, Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, o tricolor venceu pelo placar de 1-0. Gabi Castro, destaque do que foi essa primeira etapa e do que será o seu comentário de daqui a pouco, Gabi. Ponte não conseguiu controlar o jogo porque tem inferioridade numérica no meio-campo. Sem meio-campo, você não controla a partida e você não tem a criatividade. Por isso que, com todas as limitações, o Sampaio Correia conseguiu ficar com a posse de bola e assustou mais o goleiro da Ponte. Daqui a pouquinho, o Gabi Castro vai eleger quem foi, na visão dele, o craque dessa primeira etapa e também analisar um pouco mais desse primeiro tempo e, claro, trazer pra gente o que esperar de Macaca e também do Sampaio Correia na segunda etapa. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Ouça a voz da esperança, de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta em todos os cantos do Brasil. Você que luta todos os dias por um emprego, uma moradia e muitas vezes apenas por um prato de comida. Eu quero te pedir, não desista da sua luta, porque existe um caminho para um Brasil sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil.
ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Acompanhe na programação da CBN Campinas as informações sobre os aeroportos. Saiba as condições de pouso e decolagem de Viracopos, Cumbica e Congonhas. CBN Campinas, a credibilidade da informação. Da noite, mais 24 minutinhos, Central da Bola. Um abraço para vocês que estão participando com a gente através do 991869070. Olá, boa noite. Estou na escuta na capital da melancia, Arari do Maranhão. Rapaz, que coisa boa. Arari do Maranhão, né? Torcida pela Bolívia querida, o maior do nosso estado. Abraços pro Sandro Jardim. Vamos ganhar. Sampaio Correia 1-0. Ô, Sandro, abraço para você, viu, meu amigo? Lá em Arari do Maranhão, capital da melancia. Rapaz do céu, coisa boa. Vou falar um negócio pra você. Eu amo melancia. Boa noite, equipe CBN. Eu amo essa Ponte Preta. Reginaldo de Campinas. Cabela, amanhã às 11h30 da manhã, só alegria. Vitória da Ponte, tá dizendo aqui o nosso amigo. Boa noite, amigos, acompanhando vocês aqui de Curitiba e na torcida pela Bolívia querida. É o Lucas Bianchini quem tá participando com a gente aqui também. Um abraço pra você, viu, meu amigo Lucas? Continue mandando suas mensagens aqui pelo 991869070 e pelos canais do YouTube. Daqui a pouquinho eu vou ler mais participações pelos canais. Agora é a hora do Gabi Castro eleger quem foi o craque do jogo. O craque do jogo! E aí, Gabi, nesse primeiro tempo, é possível eleger um craque do jogo, por enquanto? É possível, Rafael Pio. É possível. O craque desse primeiro tempo, ele acabou de completar 18 anos. Ele tá fazendo a segunda partida dele como titular e foi bem neste primeiro tempo. Douglas Mendes, zagueiro da Ponte, deu apenas um chute ali que ele foi tirar e foi para a lateral. No restante, ele acertou todos os cortes, fazendo uma boa marcação aqui pelo lado direito, onde caiu Catatá, onde caiu também Gabriel Poveda, e foi muito bem o zagueiro pontepretano. Então, se destacou nesse primeiro tempo. Como o ataque não tem funcionado, como o meio-campo da Ponte hoje é praticamente inexistente, Douglas Mendes, craque do primeiro tempo. Douglas Mendes, zagueiro da Ponte, garoto, pro Gabi Castro, o craque da primeira etapa.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro. Tô olhando aqui, ó, pelo YouTube. O José Ribamar empolgado e confiante com a Ponte. O Antônio Souza confiante com a Ponte. O Emerson Santana e o Carlos Henrique também. Aqui pelo WhatsApp, nosso amigo Laércio, lá de São Luís do Maranhão, ele tá lá na terra do Regeia, tá dizendo aqui, do meu bumba, meu boi, vou torcer pra Ponte Preta, vai dar macaca. Rapaz do céu, ele tá em São Luís e tá torcendo pra Ponte. No segundo tempo, eles vão ter o que comemorar, Gabi? Olha, a torcida tem que estar confiante, Rafael Pio, mas eu vou dar um pouco de choque de realidade, analisar esse primeiro tempo, né? A Ponte não fez uma boa primeira etapa, né? Então aquilo que eu comentava antes da partida, do problema de você jogar com 3 zagueiros, é o seguinte: você tira ou um homem do meio-campo ou do ataque para poder reforçar o seu sistema defensivo. E o problema da Ponte não é o sistema defensivo. Então o craque do jogo foi o Douglas Mendes, porque o sistema defensivo da Ponte, ele joga certinho, já tem um entrosamento. O Douglas Mendes jogou bem, foi assim contra o Cruzeiro, né? 40 minutos do primeiro tempo, tava 0-0, a Ponte estava encarando bem o Cruzeiro fora de casa, mesmo com o Mineirão lotado. Hoje, dentro de casa, faz uma boa partida também. Douglas Mendes jogando pela esquerda, o Thiagão pela direita e centralizado o Fábio Sanches. O problema da Ponte não é defensivo. Qual que é o problema da Ponte? Os dois laterais, o Norberto e o Arthur, eles estão avançando demais, fazendo uma linha, tentando pressionar e segurar o atacante e o lateral do Sampaio Corrêa. Então a Ponte fica com os 3 zagueiros. Aí o Leonaldi tenta fazer essa saída de bola como o primeiro volante, o Amaral preso na marcação, porque o meio-campo do Sampaio Corrêa tá funcionando com o Ferreira e com o André Luiz. E aí a Ponte fica com o Fecim na ponta esquerda, pertinho do Arthur. O Norberto fica aqui na ponta direita, pertinho do Echaporã. O Luca fica preso na marcação. E aí você tem o Leonaldi com essa posse de bola praticamente no campo de defesa, na linha do meio campo. Você tem 4 homens no ataque. Você não tem meio campo. Eu mostrei diversas vezes pro Cabelo. E quem está acompanhando pelo YouTube, eu tava fazendo um sinal. Olha a distância de onde tá o Leonaldi, de onde tá o Amaral, de onde estão os 2 laterais da Ponte e os 2 atacantes. É uma distância muito grande, é uma equipe muito espaçada. E aí, Pio, o Sampaio Corrêa
faz a Ponte errar, ele força esse erro, porque ele deixa essa posse de bola com o Douglas Mendes, com o Thiago Oliveira, que são zagueiros, com o próprio Leonaldi, para deixar eles lançarem. E aí o Leonaldi, ele afobado, porque daí já tá 30 minutos, a torcida já tá reclamando, e aí ele faz um lançamento errado, aí o zagueiro, ele tenta lançar a bola, vai direto pela linha de fundo. Essa bola não passa pelo Fecim, que é com as suas limitações, mas é o jogador que consegue pensar com a bola. Então, a Ponte tá voltando agora, o que eu acho que o Hélio dos Anjos deve ter falado? A gente precisa trabalhar mais a posse de bola, por mais que a Ponte tenha ficado em números com a bola, quando o Sampaio Corrêa chegou, foi com mais perigo. Foi perigoso com o Pimentinha do lado direito, foi perigoso com o Catatal. Na bola aérea teve uma oportunidade, Poveda de cabeça. Então, quando o Sampaio Corrêa chegou, foi com perigo. O Sampaio Corrêa finalizou 8 vezes pro gol da Ponte. A Ponte acertou o gol do Luiz Daniel apenas uma vez. Então a Ponte não finaliza, ela tem este problema de criatividade. Então a Ponte precisa ficar mais com essa bola, mas saber o que fazer com a bola. Precisa ter criatividade, precisa fazer mais jogada, 1, 2, passagem. A Ponte está indo bem pelo lado, explorou pouco isso. As poucas vezes que explorou, o Echaporô fez bom cruzamento pela direita e o Arthur fez bom cruzamento pela esquerda. Precisa explorar mais essa lateral para chegar com qualidade ao Luca. Luca precisa ser mais participativo na partida, já que é o principal jogador da Ponte, é a liderança técnica em campo. Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. E antes de eu devolver pro Carlos Cabela lá no Moisés Lucarelli, porque a bola já vai rolar, um abraço aqui, ó, pro meu amigo, qual que é o nome dele? Tá aqui, o Turíbio Batista Casácio. Salve, salve, estou em meu Deus do céu, Aiuruoca, terra do azeite e cachaças premiadas no sul de Minas. Vamos, nega véia. Abraços a todos e aos meus pais, Gerson e Ângela, saudades. Eles estão ouvindo aí em Campinas. Todo segundo tempo, agora direto e reto, Moisés Lucarelli. Vai, cabelinho. A bola tá rolando aqui do Moisés Lucarelli. 17 segundos de bola rolando desse segundo tempo. Toca a bola mais uma vez. A equipe da Ponte Preta no campo defensivo ali com o Fábio Sanches. Já despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito ali pela esquerda. O Arthur chega, recebe, faz o domínio, tenta a finta, perde a bola. Pimentinha na roubada. Quando fez o passe errado. Thiago Oliveira recebeu o presente, fica com ela, agradece, sai jogando com o Fábio Sanches ali à frente da grande área. Vai tocando a bola na saída da equipe da Macaca. Douglas Mendes lá pela direita. Faz o domínio, tenta a finta, quase perto, a bola espirrada, volta com o Fábio Sanches. Adriano Almeida, alguém mexeu, Dri? Não, Cabela, as duas equipes são as mesmas do primeiro tempo. Toca a bola, a Ponte Preta vem para o campo de ataque lá pela direita, por ali com o Norberto. Ele recebe, faz o domínio, gira o corpo ali à frente do marcador, ele toca atrás para começar de novo. Tudo de novo começando a equipe da Ponte. Diga, Gabi. Com 1 minuto pode até dar certo, mas continua os 4 homens na frente com o Fecim como atacante. Olha a bola, Lucas entrou na área, sobrou com o Fecim, bateu, pega o goleiro! Luiz Daniel fez uma defesa, a bola foi para fora em escanteio e tá caído o goleiro da equipe do Sampaio Corrêa, Adri. É, porque a bola explodiu em cima do goleirão do Sampaio na tentativa. Essa bola era pro Luca finalizar, né? Ela veio e ele armou o chute, mas aí a bola escapou dele, sobrou pro Fecim. E aí o Fecim já não estava tão bem posicionado, já encoberto pelo goleiro e também pela marcação. A Ponte ganha um escanteio, o primeiro do segundo tempo. Norberto é quem vai pra cobrança. 7º escanteio no jogo, 4 para Ponte Preta, levantamento da grande área, chega a zaga do Sampaio para fazer o corte. Ao bico da bola, a bola vai sobrando ali no círculo central do gramado para começar de novo a equipe da Macaca na saída de bola com o Leonaldi. Recua com o Luan Ribeiro, o Leonaldi pede de volta a bola, já sai jogando lá pela direita, trabalha com o Douglas Mendes, o DG chega na bola, rola a bola com o Leonaldi, bota lá pela direita, Norberto recebe, reta lateral do campo, já vai para a finta, em cima do marcador, bota lá na frente, preparou o cruzamento, um chambão para a grande área, sobe de cabeça para fazer o corte.
Mateuzinho bota pra fora, escanteio de novo. Mais um escanteio, 2 minutos e 20 é o segundo da segunda etapa, Adri. A Ponte parte pro ataque nesse início da segunda etapa. Agora a bola buscava o Arthur. Mas aí o Mateuzinho foi mais esperto, não quis saber de conversa, colocou para escanteio. É o segundo agora pelo outro lado. Leonaldi na cobrança. Tá lá o camisa 5 da equipe da Macaca para cobrança. Leonaldi na cobrança do escanteio. O árbitro vai lá. Vai olhar se a bola tá no quarto de círculo. Tá, olhou. Não tá não? Não tá no quarto de círculo não, seu juiz? Esse é o ponto. Olha lá, agora sim. O senhor Diego Pombo Lopes, o baiano, mandou colocar aí 1 centímetro atrás a bola para fazer a cobrança do Leonaldi. Todo mundo na área. Autoriza o árbitro, Leonaldi na cobrança, pinta o levantamento lá no meio da grande área. Passa por todo mundo, corre Chapurã para evitar a saída lá pela direita. Fica com a bola dominada, a marcação encosta. Ele faz o cruzamento para a área, sobe a zaga do Sampaio para fazer o corte, volta com o Fecim. Fecim recua. Norberto é o último homem, tá ali no círculo central do gramado, dá um pisão na bola, olha lá pro campo de ataque. O lançamento é pro Luca, busca o Luca, sobe a zaga, faz o corte. A bola vem pela intermediária com o André Luiz na saída do Sampaio, despacha lá na ponta canhota. O lançamento é feito lá na frente para chegar do Catatal. Norberto chega na cobertura, o Catatal faz o domínio, coloca a bola no gramado. O Catatal tenta fazer o passe, mas foi tocado, pede a falta, o árbitro anota e o Norberto desabou também. Caiu o Norberto e caiu o Catatal, os dois sentindo ali, Adriana. O mais estranho é que o Norberto fez a falta e também sofreu uma contusão. E agora o árbitro até pede a entrada das duas equipes médicas para atender os dois jogadores. Vamos ter aí já um tempinho paralisado. E os reservas da Ponte é que agora vão para processo de aquecimento. E você viu, né, Cabela? Finalzinho do primeiro tempo, os reservas do Sampaio aqueceram ninguém entrou. E não estão mais aquecendo, né? Não. Pois é, estava com frio. Eu acho que o Norberto chutou a sola da chuteira do jogador da equipe do Sampaio Correia. Não tem outra explicação do jeito que falou. Eu estava dando uma olhada aqui no replay, eu acho que foi mais ou menos isso, viu? Fez a falta e levou a pior, né? O lateral direito da Ponte, por isso que já intensifica o aquecimento aqui na nossa frente, o Bernardo e também o Igor Formiga. Tá ali os dois jogadores do aquecimento, mas já se levantou lá o Norberto, tá tudo ok. E vai para o aquecimento com o restante dos reservas da Ponte Preta atrás do gol lá. Tanto o Bernardo como o Igor Formiga também vão lá para o aquecimento, ali atrás do gol do Luan Ribeiro. E a falta que favorece a equipe do Sampaio lá pela esquerda. Todo mundo ali em cima da linha da grande área. Tá preocupado o Luan Ribeiro, goleiro da Macaca. É falta para o Sampaio. Na cobrança, lá do lado esquerdo, quem chega lá para fazer a cobrança é o Hipólito. Pintou levantamento na grande área, subiu de cabeça. O André Luiz estava ali no meio para fazer o cabeceio. Era o Alan Godoy. Fez o cabeceio, a bola foi para fora, só tiro de meta, favorece a equipe da Macaca. 5 minutos, o toque CBN está marcando 5 minutos de bola rolando deste segundo tempo. 0-0 é o placar do jogo Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Ponte Preta no campo de ataque, o Amaral ali pelo meio faz a rolada de bola com o DG despacha no campo de ataque, lançou Norberto na área, protegeu a bola, carregou, pintou cruzamento, segundo pau, fez de cabeça, tira o doce da boca do Arthur, que chegava para fazer a conclusão, sobra de bola com o Leonaldi, toca a bola, a equipe da Macaca vem para o campo de ataque, Amaral de frente para o gol, preparou a batida, perde a bola, recupera o Sampaio, sai jogando, bota a bola lá pelo lado esquerdo, na velocidade, Catatal fica com ela, faz de domínio, Gabriel, o Igor Catatal faz de domínio, bota ali pelo meio, o Polveira estava pedindo lá pela esquerda, a bola vem pela direita, sai trabalhando mais uma vez o Mateuzinho, já despacha na ponta direita, lançamento feito, Pimentinha invadiu a área, preparou a batida, carregou linha de fundo, jogou para trás, cruzamento feito, não tem ninguém, a equipe do Sampaio Correia, sobra de bola com o Catatal, mais uma vez lá pelo lado esquerdo, o Norberto está na marcação, o Catatal chamou para dançar, carregou linha de fundo, cruzamento veio rasteirinho por baixo, vem o DG, faz o quarto zagueirão da ponta e toca com o Chapurã, a área não brinca e não, Chapurã, dominou, tirou o corpo, tenta o lançamento, está jogando com o Fecim, perde a bola, era o DG que estava lá, último toque aí do jogador Ponte Pretano, tá caindo o jogador do Sampaio, falta tá anotada e acho que vai pintar cartão pro DG, viu, Adriano Almeida? Quando o árbitro espera assim o jogador levantar, não foi cartão não, apenas a falta pelo lado esquerdo do ataque do Sampaio, vai vir bola pra área, bola aérea pra área da Macaca. Ficou de graça ali, Gabi?
Ficou, porque o DG praticamente matou a jogada no lance anterior, é que teve a vantagem. E depois ele cometeu a segunda falta ali, o árbitro deixou passar. 7 minutos deste segundo tempo. Vem mais uma vez a cobrança de falta da equipe do Sampaio. É lá pela esquerda, de perto da direita. Quem chega na cobrança é Mateuzinho. Todo mundo lá para a grande área. Todo mundo lá no meio da área. Autoriza a cobrança de falta. Levantamento feito direto para fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 7 minutos e meio. Gabi Castro. Mudou só o lado? Mudou só o lado, Cabelo. A Ponte joga da mesmíssima maneira. Saída de bola com o Leonaldo, Amaral do lado dele. E aí o Arthur vai para o campo de ataque, o Norberto vai para o campo de ataque, fica Luca, Fecim, faz uma linha de 4 e só os 2 volantes da Ponte. Uma equipe muito espaçada. Pode dar certo no abafa, na vontade, mas em termos de criatividade, de jogada, tá faltando muito. 8 minutos passados, é o segundo tempo de jogo, 0-0 para cada partida. Vem para o campo de ataque, a Macaca lá pela direita, Chaporã. Bola recuada, mal recuada, vai chegando lá o Fábio Sanches. O torcedor vai ficando impaciente, a bola recuada com o Luan Ribeiro. Ajeita na perna da canhota, faz o lançamento para o campo de ataque, busca o Arthur, passa por todo mundo. O Arthur toca de cabeça, vai lá na frente, o Fecinho aperta a bola recuada com o Luiz Daniel. O goleirão chega de perto da direita, dá um bicão nela. Aliás, é praxe do jogo, né? Bicão para todo lado, né? Sobra de bola pelo meio, quem dá o bicão agora foi o Alan Godoy. Despachado na ponta canhota, o Igor Catatal. Catatal recebe a bola do Roberto, encosta na cobertura. O Catatal chama para dançar, deu uma pedalada de um lado, de outro, escapou pelo bico da grande área, brecou. Fintou bonito, carregou linha de fundo, batida cruzada. Passa por todo mundo ali na pequena área, não tinha ninguém do Sampaio Correia. Pra sorte da Macaca, a bola vai para fora em arremesso manual para Ponte, Adriana Almeida. Mas a jogada foi bonita aqui pelo lado esquerdo do ataque do Sampaio. O Catatal colocou o Norberto para dançar. Conseguiu um belo cruzamento, mas os próprios jogadores do Sampaio acho que não acreditavam nessa jogada. Por isso a bola saiu até em lateral. 0-0, segundo tempo no Majestoso. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Olha a bola, Ponte Preta, campo de ataque lá pela direita com o Norberto. Tem marcação para cima dele. O Ferreira encosta, ele toca do lado, vai para a tabela, jogando a fogueira, perde a bola. Recupera o Sampaio, já bota a velocidade na saída com o Catatal, bota no campo de ataque. Lançamento foi feito, vai tomar cartão, hein? O Leonardo vai tomar cartão, Poveda com ela. Carregou, puxou pelo meio, bateu rasteiro. Pega Luan Ribeiro. Faz a defesa, o goleiro da Macaca, o árbitro manda esperar porque vai pintar cartão. Eu acredito que vai dar cartão pro Leonardo, cometeu uma falta ali sem bola, por trás. É isso, Adriana? Tá com o cartão na mão, porque o Igor Catatal é quem tá caído, sentindo uma lesão, e agora vamos esperar para ver o cartão que vai ser aplicado. E o Luca vai ali argumentar, né, como capitão da Ponte, mas não vai ter jeito não. O cartão amarelo vai ser aplicado pro camisa 5, Leonaldo da Ponte Preta. No lance ali a gente já se referia, né? Ele bateu sem bola ali. Não tem que dar esse tipo de falta. Compõe a jogada, que não ia mudar nada, Gabi Castro. Mas é porque o time tá espaçado, e o Leonaldo sabe que tem um buraco no meio campo. Se ele não fizer essa falta, o jogador de Sampaio Correia vai ter todo o campo defensivo para andar. Então é um erro, a Ponte tem apenas o Amaral e o Leonaldo no meio campo, ela não consegue controlar o jogo. Cabela. Oi, diga. E o Leonaldo estava pendurado, ou seja, desfalque da Ponte Preta para o próximo jogo contra o Vila Nova fora de casa na terça-feira da semana que vem. É aquilo que nós falávamos do departamento médico, saiu, entra outro, e cartão, todo jogo tem gente suspensa. Olha, o Arthur fez a finta, carregou, invadiu a área, protegeu, chegou a marcação para cima dele para fazer o quarto e botou para fora. E quem tava lá na cobertura, saiu do meio campo, foi até lá para fazer a cobertura ali, chegou firme e forte ali. Esse cara, o Poveda que tava no lance. Tava ali no meio, vai mexer a equipe da Ponte Preta aí. Daqui a pouquinho a Adriana confirma a troca na equipe da Macaca. Quando ela estiver pronta, é só falar, a gente vai para a cobrança do arremesso manual da Ponte ali pela esquerda. 11 minutos e meio deste segundo tempo. Está na cobrança o Arthur do arremesso manual que favorece a equipe da Ponte. Faz a cobrança com o Fecim, volta no Arthur, faz o domínio, rola a bola com o Leonardo, tem marcação para cima dele, protege bem a bola, bota no campo defensivo, vai voltando, Thiago Oliveira, apertar em cima dele ali, chegada do Pimentinho, ele recua atrás com o Luan Ribeiro. Tem substituição na Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Primeira alteração do jogo, primeira na Ponte Preta, foi embora o camisa 2, Norberto, para a entrada do 22, Igor Formiga, lateral direito, um pelo outro, e o Igor Formiga já levou a primeira falta, falta que amarelou o camisa 7 do Sampaio Correia, amarelo para Igor Catatal. Tem falta, Ponte Preta lá pela direita, daqui a pouquinho o Gabi fala na entrada do Formiga no lugar do Nogueira. Por que não mudou no intervalo então, que chega com 10 minutos, né? Não consigo entender, mas tudo bem. O Gabi vai tentar explicar. É falta que favorece a equipe da Macaca lá pela direita. Amaral tá na cobrança, todo mundo lá na área. Quem sabe agora, torcedor da Macaca, vem comigo, levantamento, desde de cabeça, pega o goleiro! Luiz Daniel no meio do gol, faz a defesa e bota a ordem na casa da Bolívia, querida Adriana. Era o DG quem fechava por ali, colocou as mãos na cabeça porque sentia que era uma boa oportunidade, subiu bem, mas o goleirão segurou 0-0. Vem Ponte Preta mais uma vez no ataque, é o Thiago Oliveira, zagueirão no ataque, lançamento pro Fecim pela esquerda, carregou na área, pintou cruzamento, rasteiro por baixo, chega o zagueiro, Nilson Júnior estava lá para fazer o quarto e bota para fora, arremesso manual para a equipe da Macaca, se mantém no ataque ali pela esquerda, mais uma vez o Arthur da cobrança, tem o Fecim pertinho dele, mais atrás tem o Leonardo, lá na área tem o Luca, ele prefere o Fecim, devolve no Arthur, faz de domínio, a marcação encosta, o Fecim recebe novamente ali, próximo ao bico da grande área, ajeita na perna canhota, rola mais atrás com o Amaral, toca pro Leonardo, de lançamento muito forte, Leonardo aperta, a marcação chega, passe errado, sobra com o Arthur, pintou levantamento na área, desce de cabeça, pega Luiz Daniel de novo! Cabeceio nas mãos do goleiro mais uma vez, Adriano Almeida. Uma das poucas chances do bem marcado Luca no jogo. Agora a bola foi na cabeça dele, ele fez certinho, cabeceou no chão, mas não conseguiu buscar o canto. Bola no meio, ficou fácil pro goleiro. Vem Bolívia, querido, no ataque, Poveda recebe, devolve, Pimentinha pela direita, encosta a marcação do Fábio Sanches pra cima, ajeitou na perna canhota, bola enfiada pelo meio, batida, espalma o goleiro, a sobra de bola pra fora do gol! Defesaça do goleiro Luan! Salva a Ponte Preta! E na chegada do Catatal ele botou pra fora, tava sozinho, botou pra fora, pra sorte da Macaca, Adriana! Um verdadeiro milagre do goleiro Luan, agora pra salvar a Ponte Preta, ele se esticou todo, não tinha como não dar rebote, mas aí a sorte do principiante goleiro alvinegro fez valer. No rebote, Catatal mandou pra fora e manteve o 0-0 no marcador. Gabi Castro, Igor Formiga está em campo, Norberto está fora do campo, 6 por meia dúzia ou não? Por dois motivos, né? O Norberto sentiu naquele lance que ele cometeu a falta e aí não estando bem fisicamente. E o Hélio querendo um jogador mais agudo, de mais velocidade, ele opta pelo Igor Formiga, então pelo lado direito ganha um fôlego mais a equipe da Ponte, que tenta pressionar o Sampaio Correia. O problema é que tem um contra-ataque armado, né? Com o Pimentinho aqui pelo lado direito de ataque, explorando as costas do Arthur. É a segunda vez que o Pimentinha ganha do Arthur e é o segundo lance consecutivo que o Sampaio chega com perigo. Bela defesa do Luan no chute do Gabriel Poveda e perdeu o gol Catatal. Por pouco o Sampaio não abre o marcador. Vem Sampaio correr mais uma vez para ataque, lançamento feito, TG vai ficando com ela no zagueirão, já bota para fora. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 15 minutos e 40 de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, segundo tempo de bola rolando. Moisés Lucarelli, 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Sampaio Correia. Também 0 para o Sampaio Correia, central da bola, Rafael Pio. Série B do Campeonato Brasileiro, lá no Rei Pelé, foi tão rápido, Cabela, 42 segundos do segundo tempo e o Grêmio empatou. Foi tão rápido que até eu perdi. 1-1, 13 minutos agora da segunda etapa. O WhatsApp bombando. Boa noite, manda um abraço pra Sandra, minha preta lá do São Martim, é o Roberto. Ô Sandro, o Roberto tá mandando um abraço pra você. Boa noite. Tá difícil ver esse time jogar. Olha a Macaca, bola trabalhada, frente da grande área, preparou a batida, fecha a zaga pra cima. Leonardo recebe do lado esquerdo, já faz o domínio, ajeita na perna direita, bateu, explodiu na zaga da Bolívia, querida, mais uma vez, Leonardo com ela, faz o domínio ali na intermediária, ele vai recuando, Rafael Pio, pode completar, Pio, que a bola tá com o goleiro da Ponte. É o Almeida Correia quem tá mandando um abraço pra gente. Olá, eu sou o Pelé do estádio, tô assistindo o jogo ligado na CBN, grande Pelé. Esse é fã de Adriano Almeida, viu, cara? Futebol do CBN. Grande Pelé, saca a bola mais uma vez, a equipe do Macaca aqui pela esquerda, o Arthur botou na frente a bola ali pro Fecim, tem marcação pra cima dele, do Alan Godoy, o Fecim ajeitou na perna da canhota, bateu no zagueiro, bola foi pra fora. O zagueiro vai cair agora. A bola bateu na cabeça do zagueiro.
Ele vai deitar, já chama departamento médico, vai entrar, vai ganhar aquele tempinho a equipe do Sampaio Correia. Ou não, Adriana? Ah, vai, viu? Com certeza, mas foi uma bolada forte mesmo na cabeça e o protocolo manda, né? Quando é choque na cabeça, toda a precaução faz valer aí, por isso o departamento médico do Sampaio Correia agora em campo. Enquanto isso, uma instrução aí pertinho de vocês. Com quem que o Guilherme dos Anjos está conversando aí, Cabela? O Thiago Oliveira, Thiagão. Orientações aí para essa defesa da Ponte que tem tomado contra-ataques, né? Sem dúvida nenhuma, Adriano Almeida, sem dúvida nenhuma. 17 minutos e 50. O torcedor tá ficando pé da vida. Torcedores aqui nas sociais aqui já estão meio que revoltados. A torcida uniformizada continua cantando e batucando. 0-0 o placar do jogo. A Ponte Preta tem um arremesso já cobrado. Luca de cabeça ajeita, vem por baixo. A zaga faz o corte, ela sobra com o Amaral à frente da grande área. Dá um tapa na bola lá pela direita. Era pro Formiga. Antes dele, quem chega para roubar a bola e sai jogando era o Hipólito. Perde a bola, Formiga recupera. Rolou pra Chaporã na cara do gol. Preparou, bateu pra fora do gol! Pra fora do gol! Adriano Almeida está mais próximo do lance ali. Teve desvio, foi escanteio, mas ele deu um toquinho a mais, deu um drible a mais. Tinha que ter batido de primeira ou não, hein, Adriana? Eu tive essa mesma sensação, Cabela. Chuta, chuta, chuta. E aí sempre tem, parece que um toque a mais. E aí o Alan Godoy chegou, esticou a perna, zagueiro é alto, perna comprida, escanteio, é mais um para a Ponte Preta. Leonaldo é quem vai para a cobrança. Frescura de dar um toquinho a mais. Chega e enfia o pé na bola, não tá conseguindo fazer gol. Vai querer enfeitar pra quê? Escanteio, a equipe da Ponte Preta, o sexto escanteio do jogo que favorece a equipe da Macaca. É lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Pintou o cruzamento, veio baixinho o primeiro pau. Chega a zaga pra fazer o corte, responde o Sampaio, escorregou Chaporã, toca na bola mais uma vez a equipe do Sampaio que vem com o Catatal lá pela esquerda. Ele breca, Chaporã encosta, ele tenta a finta, dingou de um lado, de outro, caiu no gramado, é falta. É falta que favorece a equipe do Sampaio correr lá pela esquerda. A torcida pega no pé do árbitro, não foi falta. Eu achei que foi, Dri. Foi sim, o Echaporã é mestre nessas faltas, né? Ele vai, feito um carrapato, e aí chega uma hora que ele perde a paciência, não consegue pegar a bola, falta. Eu acho que já fez umas 4 assim no jogo. Também concordo contigo, Gabi Castro. Não pode perder gol assim. Tem que chegar chutando. Atacante que pé na bola. Atacante que não tem faro de gol é um problema, Cabela, porque quando a bola chega no pé dele, ele não sabe o que fazer. Então o Echaporã estava dentro da área praticamente cara a cara. Era para ter finalizado. Do jeito que o Igor Formiga roubou a bola e tocou para ele, era só para ajeitar e chutar. Ele deu um passo a mais e aí a zaga do Sampaio Correia chegou e por isso que foi escanteio. Olha, o Sampaio veio no ataque, Luan. Tá ligadão ali no goleiro, saiu, antecipou ali para ficar com a bola dominada. E sai jogando a equipe da Macaca no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos passados de bola rolando. Primeiro, segundo tempo de jogo. É o segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0. Sampaio Correia. Também 0. Central da bola. Fala, Rafael Pio. E amanhã, a partir das 7 da noite, tem jornada esportiva na CBN Campinas. Você acompanha também com a narração de Carlos Cabela, Guarani Londrina, direto do Estádio do Café. Um abraço pro Carlos, tá aqui no WhatsApp da CBN Campinas, acreditando na Ponte. E no YouTube, tá participando aqui com a gente o Rodrigo Santana, dizendo que vai dar Macaca. Ponte Preta chegava no ataque lá pelo lado direito. O DG fica reclamando que o arremesso manual seria da Ponte. O árbitro fala que o último toque foi dele. O arremesso foi na sua frente, Adriano. Deve até ouvir o barulho se houve toque. Ô, Cabela, eu só vou comentar uma coisa desse lance. Que dó da bola. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Torcida faz a parte dela, canta, empurra a Ponte pra cima do Sampaio Correia. Leonaldo na bola, tocou pra Igor Formiga na direita, bateu cruzado, rasteirinho, sobra de bola pelo meio, no bate, rebate, chega, zaga pra fazer o corte. Bola ficou bichuta. Ninguém chegou pra chutar no meio da área.
Ele caiu, o Leonardo fez uma falta, não sei se foi encontrão, se foi uma falta, já tem amarelo Leonardo, sobra de bola com o Pimentinha, vai pra frente, o toque feito do Thiago, bola pra fora, arremesso manual. Você tá mais bem posicionado do que eu aí, sua posição é melhor. Foi falta ou só foi encontrão, Henry? Eu achei só um encontrão, não vi falta não, mas o jogador do Sampaio fica sentindo bastante o Alan Godoy. Achei que não. Eu tô vendo no replay aqui, Henry, não sei não, hein? Se o VAR chamar... E vai, hein? Não, mandou seguir. O árbitro mandou seguir, mandou cobrar. Cabela, ficou barato. Já a gente vai ter estreia na Ponte da Silva. Eu vou arriscar quem sai da Ponte, porque logo depois que ele errou mais uma vez, o Guilherme veio conversar com o Hélio dos Anjos. Echaporã, acho que deve colocar o da Silva no lugar do Echaporã, a gente confere já. Falta quem favorece a equipe da Macaca aqui pela direita, pela esquerda. Vai vir da Silva. É mais uma tentativa, né? E a torcida pega no pé da Chaporã. Pois é. E ele sai cabisbaixo, conversando ali com o técnico da Ponte, o Hélio dos Anjos. Daqui a pouquinho a Drigofir. Pode ser agora? Vamos lá então. Sim. Substituição do Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Segunda alteração na Ponte Preta, foi embora o camisa 29, Echaporã, para a entrada do 18. Da Silva, camisa 18, tá no jogo. E tem o jogador da Ponte caído ali. Parece que o Amaral levou a pior, tá sentindo. É o Amaralzinho ali. E detalhe, hein? Se tiver que substituir o Amaral, e a terceira parada do Hélio dos Anjos, Gabi. Terceira parada do Hélio dos Anjos. Se for mexer com o Amaral, trocar o Amaral, e ele põe a mão no joelho, não sei não, hein? De repente, vai ter que aproveitar uma segunda substituição junto aí, para não perder a parada, né? Porque daí acabou, não substitui mais. E já precisa pensar no meio campo, porque se sair o Amaral, você precisa repor com mais uns dois, viu? Porque esse time tá precisando de um meia. Os mesmos problemas do primeiro tempo. Então você tem no banco aqui o Dodô, você tem o Matheus Anjos e o Gabriel Venâncio, que é de ponta, mas pode ajudar também. Então você tem possibilidade, se bem que o Amaral não quis sair na maca, saiu correndo, acho que não vai precisar substituir. E só do Echaporã, para falar dessa alteração, até para poupar o jogador, tá? Porque a torcida já estava pegando no pé dele, então já não estava rendendo o esperado. Então ele tira o Echaporã, coloca... nós também, né? Também. E aí ele coloca o da Silva, que é o centroavante, então ele muda um pouco a configuração do ataque, tá? Para dar até uma ajuda ali pro Luca. Como é grandalhão o da Silva, joga mais centralizado e dá uma mobilidade maior pro Luca. Quem sabe o Luca não joga perto do Fecim e a gente vê essa criatividade novamente aparecendo. 25 minutos é o segundo tempo. O futebol vai tocando a bola aqui. A Ponte Preta vai tocando aí a bola no campo defensivo. Vai trabalhando de um lado, trabalhando de outro. Volta a bola. Sistema defensivo fica ali com o Fábio Sanches. Tá acompanhando a CBN Campinas. Manda seu recado aí, ó. Manda seu recado. Ih, rapaz, por isso que não estão conseguindo jogar. A bola tá murcha, Adriano Almeida. Eu falei que eu tava com dó dela, né? Por isso, coitada. Pô, dó. Cabela. Furaram até a bola aqui, Pio. Meu Deus do céu. Não, e ó, até diante disso, eu tô acompanhando alguns insights da partida e olha esse aqui que interessante, a Ponte, ela está 37% acima da sua média de cruzamentos errados. Ela já erra muito cruzamento, hoje ela está 37% acima, justo no jogo que Emerson Royal está no Moisés do Caramba. Pois é, não dá pro Emerson ensinar lá como é que faz, não? Nossa. Dá pra ele entrar lá e falar, gente, é assim, ó, é assim que se faz. Mas isso, Pio, a gente fala, eu e o Gabi Castro falamos aqui antes de começar o jogo, a respeito de fundamento, e cruzamento é fundamento. Não se treina mais fundamento. Não treina fundamento. A gente não tem acesso a treino. Mas não se treina fundamento. Treina campo reduzido, treina o dois toque, treina... Parte física. Parte física. Fica na academia 50 horas lá, ouvindo o Walkman e pedalando nas ergométricas. Gente, mas fundamento... Ouvindo o quê? Walkman. Meu Deus! Gostou dessa? Nossa. Walkman é quando o Piá jogava na Ponte. Rodrigo, o que você tá... Rodrigo, você tá trabalhando com o que agora aí? Jesus! Com fone. E o fone tá ligado aonde? No radinho. E o radinho é o quê? Ora. Vocês querem me pegar, é? Olha, rapaz!
O Leonaldo agora fez a fita, sobrou ali um pontapé pra cima do Leonaldo e o cartãozinho ali pro Nilson Júnior, Adriana Alckmin Almeida. Na verdade, cartão amarelo pro camisa 6, Lucas Hipólito, amarelado no jogo. Eu pensei, vocês querem me pegar, né? Tá vendo só como são as coisas? Regis, Piá, essa galera toda jogava na ponte na época. Lauro. Meu Deus! Vamos falar do jogo, né? Quase. Mais ou menos. Olha lá o Fábio Sanches com ela, vem pro câmera, ataque a Macaca, lançamento feito lá pela direita, que chega por baixo pra fazer o corte. É o Lucas Hipólito, dá um bicando a bola, joga lá pro câmera, ataque, o DG fica com ela, tá sozinho. 27 minutos e meio desse segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Meu Deus do céu, o Igor Formiga, ele foi numa velocidade, eu até pensei aqui comigo, caramba, chamei a propaganda em hora errada. Aí ele pisa na bola e chuta pra fora a bola, pra fora, lateral, de graça, pra equipe do Sampaio Corrêa. Gabi Castro, a situação é tão complicada e a perna vai ficando mais pesada, porque não consegue marcar gol, a torcida está aqui presente, pega no pé, daqui a pouco a gente vai começar a ouvir vaias, já estamos com quase 30 minutos, o torcedor está cantando desde o começo, a organizada canta desde o começo, mas aqui nas sociais, aqui ó, não tá igual. Sem dúvida, né? O lado mental ele já vai pesando, né? Porque a equipe vem de derrota em casa contra o Londrina, vem de derrota diante do Cruzeiro, tá na zona de rebaixamento, não faz uma boa partida, os próprios atletas sabem disso, então vai pesando nesses últimos 15 minutos. Não quero ser repetitivo, mas falta meio campo da ponte, falta meia. Então você vê agora lançamento do Fábio Sanches direto para o jogador do Sampaio Corrêa. Tenta a inversão agora direto para a linha de fundo. Então assim, se você tem no banco de reservas Matheus Anjos, se você tem o Dodô, se você tem atleta, põe o meia para ele tentar armar, para ele ter um setor de criatividade, para você poder acionar o Luca, para você poder acionar o Fecim. Senão o da Silva chega, já está 10, 15 minutos em campo, não pegou na bola até agora. Mas não pode colocar o Matheus Anjos como falso 9, né? Tem que ser como meia para armar o jogo. Eu disse no jogo passado pro Carlão, tem que colocar o Matheus Anjos de falso 10, então, não de falso 9. Ou não? Sim, tem que ser um autêntico camisa 10 para poder armar esse jogo. 29 minutos passados, o segundo tempo, 0-0 para cá do jogo, vem Macaca, o DG tenta armar lá no campo de ataque, faz o passe errado, a bola espirrada, sobrou com o da Silva, protegeu, rolou, bola bateu no zagueiro, voltou, brigou por ela, chega, zaga, mas ele comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Sampaio Corrêa no campo defensivo ali pertinho da grande área, e ao fundo a gente ouve aqui o torcedor já desesperado aqui na arquibancada do Moisés Lucarelli, que a Ponte Preta tem a chance de sair da zona de rebaixamento e não aproveita sempre a oportunidade que tem, porque o time não ajuda, o time não colabora. E o Sampaio Corrêa também não aproveita, né? Não consegue mais atacar, não consegue mais puxar contra-ataque, então essa posse de bola fica com a Ponte, mas nada acontece. Eu falei no primeiro tempo que o Sampaio Corrêa é fraco, você olhou pra mim e falou assim, ele tem deficiências técnicas. Esse foi um cara mais educado, um cara mais fino, né? Eu falei que é fraco, e é fraco mesmo. Como é fraco, o time da Ponte Preta também. Toque marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos passados deste segundo tempo de jogo. Aqui Moisés Lucarelli. É a 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar do CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para a equipe da Macaca. Sampaio Corrêa. 0 também para o Sampaio Corrêa. Central da bola, Rafael Pio. Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, 28 minutos do segundo tempo. CSA e Grêmio vão empatando por 1-1. Emerson Santana tá dizendo que o Hélio dos Anjos usa o walkie-talkie. E o Jair tá perguntando se alguém tem um bip para doar. Eu usei bip, você usou bip, Pio? Não, eu já... Você já usou também, né? Celular. Pois é. Eu usei bip, cara. Olha, brincadeira aí. O walkie-talkie é mais... Não, o bip é mais... Acho que é mais velho. É o bip. Você usou bip também, Gabi? Mesma época, não. Mas eu lembro, viu, dos meus pais utilizarem. Deixar aqui, ó, no cinto da calça, o bip. Aí apitava quando chegava a mensagem. Aí você não tinha celular na época, tocava o bip, você ia pro orelhão pra fazer a ligação lá pro 0800 pra ver o que era o recado. Meu Deus do céu, gente! 31 minutos e meio! O jogo tá bom, hein?
Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Pois é. O jogo tá parado ali, quem tá sentindo ali é o Fecinho, né, Adriana? O Fecinho que tá deixando o campo? O Fecinho agora vai ser atendido e a Ponte Preta se prepara para mais uma mudança, mas daqui a pouquinho eu confirmo quem é que vai entrar. E essa mudança é a última mudança da Ponte. Pode fazer 5, mas vai ser a terceira parada e não pode fazer mais do que 3 paradas. É aquilo que nós falamos, porque não trocou no intervalo. Porque trocou o Norberto com 10 minutos. E aí ele vai querer colocar o Dodô agora, que é o meia que tá faltando, mas daí deixa de fazer 2 alterações. Olha a Bolívia querida, vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito, Thiagão, bota o corpo à frente ali do Pimentinha, fica com a bola, recua lá com o Luan, Luan sai jogando, devolve a bola pela esquerda com o Arthur, recebe no peito, coloca no gramado, já sai jogando, tenta sair ali pelo lado esquerdo, Poveda chega na marcação, ele rola a bola do lado com o Leonaldo rola com o Amaral ainda no campo defensivo da Ponte Preta, encontra lá pela direita o DG que vem, o zagueirão, trabalhando a bola pro campo de ataque, daquela penteada na bola e recua com o Fábio Sanches, o Fábio toca a bola do Leonaldo, tem marcação em cima dele, a marcação aperta, ele gira o corpo, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele bota na frente, fez a tabela, recebeu de volta ali do Amaral, Leonaldo vem com ela, tenta o passe por baixo, André Luiz corta, a bola subiu, desceu, sobra ali pela intermediária com Ferreira, tenta sair jogando por baixo, o corte é feito, briga pela bola, no bate e rebate, o árbitro para o jogo e anota a falta. Pois não, Gabi? Vou arriscar de novo, acertei aquela do Chapura, deve desfazer o esquema com 3 zagueiros, neste momento não tem mais por que ter 3 zagueiros, e aí deve colocar o Dodô no meio. Muito bem, vai mexer ali pela última vez o técnico Hélio dos Anjos e vai tirar, para mim, o melhor em campo. Vai tirar, para mim, o melhor em campo, que sai aplaudido. Vai embora lá o Douglas Mendes, Adriano Almeida confirma a substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Confirmando então, foi embora o 39, zagueiro Douglas Mendes, para a entrada do camisa 8, Dodô. 8, Dodô tá no jogo. E só um detalhe, porque o Gabriel falou aí, né, de desperdiçar 2 alterações que a Ponte Preta não fez aí todas, né, porque agora já não pode mais parar o jogo para trocar as 2 últimas peças que poderia, mas nos últimos 2 jogos da Ponte, ela mexeu 4 vezes apenas, ao invés de 5. Só contra o Ituano que fez as 5 alterações. E aí eu deixo uma pergunta no ar. Mexer é opção ou número para a Ponte Preta? Eu concordo contigo. Só que quando eu falei que não pode mais mexeu 3 vezes, tem 5 e só mexeu 3, eu diria o seguinte: a situação que está a Ponte Preta, você tem que arriscar. Se você está deixando oportunidades de tentar mexer com a Ponte ainda, faltando 15 minutos. Essa é a minha opinião em relação. Semana passada, lá contra o Cruzeiro, tinha mexido 4 vezes e no finalzinho do jogo, o Kaique França tocou com a mão na bola fora da área, foi expulso e não podia mexer mais. E quem foi pro gol foi o Alisson lá. E hoje já foram feitas substituições, não pode mexer mais, tá? Todos os jogadores já no banco de reservas. Então eu acho que falta, ele deixa de ter opções, na minha opinião, de tentar ainda até o final do jogo, Gabi. E quem está em campo não conseguiu resolver até agora. Então por que não tentar com o Matheus Anjos, com o Luiz Felipe, pegar os homens do meio para frente e tentar com ele? Quem sabe numa escapada eles conseguem. Quem está em campo não conseguiu em quase 80 minutos de jogo até agora? Tem falta para o Sampaio Correia pela meia direita, pertinho do bico da grande área. Todo mundo em cima da linha da grande área. Falta que favorece o Sampaio. Torcedor daqui atrás do banco de reservas do Hélio dos Anjos falando um monte. E vai ter troca. Antes da cobrança da falta vai ter outra troca. E nessa falta anotada aqui pela Ponte Preta, teve cartão, né, Dri? Você chegou a ver daí, você tá do outro lado, né, Dri? Já eu confirmo. Tá, acho que foi o Arthur que tomou o cartão, depois você confirma pra gente. Mas eu acho que foi o Arthur. Tá mexendo a equipe do Sampaio. Daqui a pouquinho a Adri confirma. Mexeu o Sampaio. É falta que favorece a equipe do Sampaio Correia. Já chega ali para fazer a cobrança. Quem entrou ali?
chega para fazer a cobrança. É falta pro Sampaio Correia, vai levar perigo contra a meta do Luan. Corre pra bola, levantamento feito lá no segundo ponto, cabeça, sobe a zaga da Ponte. Sobra de bola, o árbitro tá pegando uma falta. Falta em cima do Amaral, é falta que favorece a equipe da Macaca lá dentro da grande área. Vamos conferir a substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração no Sampaio Correia, foi embora o camisa 10, Rafael Vila, para a entrada do 20, Renatinho. 20, Renatinho tá no jogo e é divulgado público e renda no Majestoso. Público total, 2.216 pessoas para uma renda de R$ 29.090. Olha, a Ponte da Silva recebeu na área, protegeu, devolveu lá pela direita, Formiga com ela, aperta a direita, levanta na área, sobe o zagueiro para fazer o corte. Ela vem pela intermediária, o Amaral briga pela bola e recebe falta. É falta que favorece a equipe da Macaca pela meia direita. Quem sabe agora, torcedor da Macaca. Quem sabe agora, torcedor da Ponte. 37, levanta a torcida Ponte Pretana. Começa a cantar, empurra a Ponte. Quem sabe agora, 37 minutos, segundo tempo. Tem falta pra Macaca aí, Adriano Almeida. Falta do Gabriel Poveda, um dia revelado pelo Guarani. Ele que fez o calço em cima do revelado pela Ponte, Felipe Amaral. Falta perigosíssima. Dali é chute colocado, cerca de 2 metros da grande área. Luca, só ele é quem tá na bola. É falta que favorece a equipe. Luca está na cobrança da falta. É falta para Macaca. Barreira armada no meio da meia-lua da grande área. O árbitro está conversando com todo mundo ali. O Luca reclama e tem falta para Macaca. É falta para Ponte. Tá lá o árbitro. Conversa ali com todo mundo. Tá falando lá. O Lucas gesticula. 38 minutos e 20. Autoriza o árbitro. Luca na cobrança. Quem sabe agora, torcedor da Macaca. Luca na cobrança da falta. Batida para fora do gol! A esquerda, Luiz Daniel se pé, vai pela linha de fundo a bola. Só tiro de meta que favorece a equipe do Sampaio, Adriano Almeida. Leva as mãos ao rosto o atacante Luca, porque ele percebia que era uma boa oportunidade. Um chute colocado quase no ângulo. Saiu por muito pouco, por centímetros. 0-0 no Majestoso. Tiro de meta, batida, a bola atravessa todo o campo, vai nas mãos do Luan Ribeiro, goleiro da Macaca. 38,50 futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sai trabalhando a Ponte Preta com o Fábio Sanches, o zagueiro rola a bola com o Amaral, que já encontra o Leonardo no círculo central do campo, na perna da canhota, faz a abertura lá do esquerdo com o Arthur, encosta o Pimentinha pra cima dele, fez a tabelinha, recebe de volta, já bota na frente, botou pra correr, chegou por baixo, André Luiz pra fazer o quarto e bota pra fora, manual pra Macaca pela esquerda, fez cinta na cobrança, nem pressa, nem esperou o Arthur, já fez a cobrança, joga no Thiago Oliveira, já domina a bola, carrega aqui pelo lado esquerdo, busca alguém, breca, giro, cupo, tipo enceradeira assim, foi lá, girou, voltou, começa lá atrás, com o Fábio Sanches, mais uma vez pra equipe da Macaca, toca na bola pro Formiga lá pela direita, rola pelo Amaral, ali pelo círculo central do campo, já toca pela esquerda mais uma vez com o Thiago Oliveira, o zagueirão vem pro campo de ataque, encosta a marcação do Pimentinha, ele rola pela esquerda, entra na tela do campo com o Arthur, buscou a bola de volta ali pro Leonardo, invade, rolou a bola, chegou marcação pra cima, bola pra fora manual, para a equipe da Ponte Preta, lado esquerdo, vai se ajeitando, arremesso manual cobrado, toca na bola ali pelo lado direito, busca o espaço, a equipe da Ponte Preta com o Amaral, todo fechado, Sampaio Correia, 0-0 pra cá do jogo, vem Amaral com ela, vai trabalhando, ele abre o braço, ninguém se apresenta, toca pro Arthur, aberto do lado esquerdo, foi pra tabelinha com o Leonardo não preferiu o toque, tira o corpo, toca ali pelo meio mais uma vez com o Amaral vem com ela, levanta a cabeça, tem jogador, marcação pertinho dele, toca na bola pro Arthur mais uma vez, tenta o passe, marcação, vem Pimentinha, toca na bola, sobra com o Amaral que recua com o Thiago Oliveira, pertinho da linha divisória do campo, vem pelo meio com o Leonardo, marcação pra cima dele do Poveda, dando Ferreira que tava ali na verdade, ele toca lá atrás, começa de novo, Fábio Sanches, pela direita com o Luca, que vem buscar o jogo aqui pelo meio. O Lucas já despacha lá na ponta direita, lançamento feito, sobe de cabeça o Lucas Hipólito. Bota pra fora a bola manual, que favorece a equipe da Macaca, tem pressa na cobrança, joga na área, pro da Silva, recebe no peito, toca do lado, fica com ela mais uma vez. O Dodô recebeu, dominou, fez a fita, bola pra fora. O desvio foi feito, a bola pra fora, manual pra Ponte. A Ponte chega, a Ponte aperta, a Ponte tenta, meio sem qualidade, mas vai no bumba meu boi. Lançamento feito pra área, tenta o lançamento da Silva, girou, bateu, explodiu no zagueiro, foi pra fora.
Escanteio para Macaca, Adriano Almeida. E o da Silva pede o apoio da torcida agora. Ele tentou cruzar, tava com a marcação muito justa em cima dele. Bola para escanteio. A torcida aqui na geral ainda tenta um último apoio aqui nesses minutos finais. Leonaldi vem na cobrança. Leonaldi está na cobrança lá pela direita, 41,5. Segundo tempo de jogo, 0-0. Reta final de jogo, 0-0. Leonaldi levantou na grande área, sobe a zaga do Sampaio para fazer o corte. Lançamento feito lá pelo lado direito. Ataque da Ponte Preta. Chega atrasado Amaral. Quem fica com ela para sair jogando é o Catatal. O árbitro pega uma falta. O jogo está parado. Tem substituição da equipe do Sampaio Correia. Duas mexidas na equipe do Léo Condé. Daqui a pouquinho a Adri confirma. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 42:20, reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli, 14ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. Ponte Preta 0 para Macaca. Sampaio Correia 0 para Bolívia querida. Cabela, e a situação da Ponte não é fácil, né? Ela chega a 13 pontos com esse empate na 18ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda dentro da zona de rebaixamento. Um abraço pro Odaildo Pereira, tá participando com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Também o Jonathan Santos mandando mensagem carinhosa pra gente. O da Silva briga pela bola e comete falta. Quando perde a bola, cometeu falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Sampaio no campo defensivo. Substituição do Sampaio Correia. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foram embora 2 atacantes do Sampaio Correia. O 11, Pimentinha, e o Gabriel Poveda foram embora para as entradas de 14, Maurício, e 19, Heron. Maurício, 19 o quê? Heron. Muito bem. E equipe. Olha a Ponte, vem no ataque, lançamento feito. Quem chega por baixo ali é o Maurício para fazer o quarto. Primeiro lance deles, já não bicou na bola, joga para fora. E pelo jeito entraram para defender ali, né? Os dois saíram, 2 atacantes, entraram 2 defensores, né, Gabi? Deixa só o Heron aqui no campo de ataque e reforça o sistema defensivo. Tá satisfeito com esse 1 ponto fora de casa. É verdade. Bola para fora, outro tiro de meta que favorece a equipe da Ponte Preta. 44 minutos deste segundo tempo. 44, segundo tempo, 0-0. Corre o risco do Hélio dos Anjos ir embora hoje, meu caro Gabi Castro. Acho difícil, Cabela, acho difícil. Até a janela que vai ter no mês de julho, acho difícil uma saída do treinador. Claro que não tá tendo resultado, não teve rendimento e hoje eu não gostei das alterações. Olha, chega aí na grande área. Era o Mateuzinho que chegava ali, ficou pedindo uma falta, não foi nada, segue o jogo. Tá jogando errado a equipe da Ponte Preta, ela sobra de bola com o Heron, ele domina, rola a bola pelo meio, vem Ferreira, toca nela, Leonaldo recupera, já faz a ligação com o Luca, faz a finta, escapou da marcação, brigou por ela, ficou com a bola dominada, o da Silva passou lotado, o Luca levantou a cabeça, encontrou aberto lá pela direita o Dodô, já faz o domínio, se recompõe, Dodô. Aí é pra acabar, Adriano Almeida. Aí até quem tava tentando apoiar um pouco, não tem jeito, né? Vai atrás de vaia no momento em que é sinalizado. 5 minutos de acréscimos. Vamos a 50 minutos deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É a torcida que até agora apoiou. A torcida organizada tá no batuque ainda, mas o restante do estádio não tá nem um pouquinho apoiando a Ponte Preta nesses minutos finais, né, Adri? Você falou muito ao longo do jogo aí das vitalícias, né? O torcedor das vitalícias, geralmente, ele é mais exaltado, com menos paciência. O que eu acompanhei da geral hoje foi muito apoio durante todo o jogo, vaias apenas pro Echaporã. Mas agora, nesses minutos finais, vaias e os gritos de time sem vergonha. Falta pra Ponte, Leonaldi na cobrança, levantamento feito na área, passa por todo mundo, vai pra fora.
mas passa muito perto da cabeça do Arthur, que subiu lá em cima, não conseguiu chegar na bola, Adri. Ele precisava ter uns 30 centímetros a mais, viu, Cabela? Mas foi um lance perigoso, um bom cruzamento. Não deu certo. 0-0. 46-20, 0-0 placar do jogo. Sobe de cabeça o Amaral, sobra de bola com o Arthur, toca na bola Fecim, vem, domina, faz a finta, chapéu no primeiro, chapéu no segundo, carrega, fez jogada bonita, escapa ali pelo lado esquerdo, tem a marcação pra cima dele, ele chegou na bola, tocou, a Silva chega na área, vem por baixo pra fazer o corte, Alan Godoy. Pé Salvador para fazer o corte. Ponte Preta tem arremesso manual ali pela esquerda. Leonardo chega na cobrança. Deixa para o Arthur. Ele tentou cobrar rápido ali. Quase que ele cometeu uma reversão. Deixou para o Arthur fazer a cobrança. Vai jogar para a área. Vai todo mundo lá para dentro. Corre na bola, vai lá o arremesso, joga pra dentro da grande área, sobe a zaga pra fazer o corte, vem Fábio Sanches, briga por ela, bola quica no gramado, também chega Leonardo, mais uma vez brigando pela bola, cuidado Leonardo, já tem cartão amarelo, Leonardo tem que abrir o olho com esse tipo de falta pra matar o jogo ali, ele não pode, tem que ser outro jogador pra fazer isso, Dri. Agora uma falta realmente pra parar o jogo, mas sem problema, sem cartão e a Bolívia querida com muito pouca pressa. E a gente já vê da lateral do campo, o Hélio dos Anjos, ele já não consegue mais tentar fazer com que o time reaja. Ele não tem mais atitude ali no banco de reserva, enérgica, como normalmente a gente vê. Agora ele chegou ali, ó, falou meia dúzia de palavras e só. Ele olha pro campo, baixa a cabeça, vira as costas, Gabi Castro. Meu Deus, hein? Acréscimos do segundo tempo. Agora não tem muito mais o que fazer, é mais na base da vontade, da raça, da determinação. Bola pro Da Silva, tentar fazer a parede para a chegada de alguém, mas tá difícil, né? Um time muito limitado tecnicamente, e depois a gente fala, mas eu não gostei hoje não da formação do Hélio. Ponte sem meio campo, segundo tempo foi só na base da vontade, da determinação, mas não teve criação de jogada. Falta pro Sampaio Correia. Na bola tem o Renatinho ali na cobrança. É falta que favorece a equipe do Sampaio. O Renatinho fica falando ali com o auxiliar. Vai pra cobrança. A camisa número 20. 48,5. É falta pro Sampaio. Lado direito, Renatinho na cobrança. Foi pra bola. Bateu em cima do Fecim, bola pra fora, tá dando escanteio. Era um lance para tomar cartão, o Fecinho ali, mandar voltar a falta ali no lance. A Adri tá lá do outro lado, nós estamos aqui pertinho e tava com razão o Renatinho, né? Adiantou bastante muito, o Fecinho. Muito. Mas se deu bem o Sampaio, né? Tem escanteio, né? Tem escanteio que favorece a equipe do Sampaio ali pela direita. Renatinho continua conversando para ganhar um tempinho, já passamos de 49, tá girando pela última vez o ponteiro do cronômetro aqui no Moisés Lucarelli. Renatinho tá na cobrança. Escanteio pro Sampaio Correia. Pintou levantamento da grande área. Sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra ali pela intermediária com Maurício. Recua lá do outro lado com Ferreira. Que vai tocando a bola atrás. Começa tudo de novo lá com o goleiro Luiz Daniel. Dodô vai para cima. Luiz Daniel dá bicando a bola. Despacha pro campo de ataque. Vai terminar o jogo. O Arthur sobe de cabeça. Leva melhor. O camisa 15 da Ponte Preta fica com ela. Já faz a abertura pela esquerda com o Fecim. Quem sabe agora? É o último lance do jogo. A Ponte Preta vem para cima. Vai trabalhando. Arthur com ela, protege, foi empurrado, é falta! É falta que favorece a Macaca pela meia esquerda. Vai levar perigo lá pra meta do Luiz Daniel, a última chance do jogo, Dri! É o último lance do jogo, provavelmente uma bola lançada pra área, porque o Fábio Sanches desce, o Thiago Oliveira também tá na área, toda a Ponte Preta na área, menos o goleiro Luan Ribeiro, pra tentativa. A última do jogo pra ainda tentar 3 pontos, Ponte. Você vê ali o Amaral ali pelo meio ali, ele tá exausto. O camisa 18 ali, 19, o Amaral. Exausto. Falta cobrada, Leonardo, levantamento lá na segunda trave, subiu o goleiro, deu um soco na bola. O árbitro pega uma falta em cima do goleiro que ficou estatelado no gramado. É falta para a equipe do Sampaio Correia, Adriano Almeida. O Da Silva foi na bola, eu não vi falta dele no goleiro. O goleiro conseguiu afastar, mas o juiz, acho que por bem já encerra. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli deu empate. 0-0, Ponte Preta e Sampaio Correia. Vem chegando Rafael Pio e o central da bola. Ponte Preta, Sampaio Correia. Futebol do CBN. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistemas.
Direto e reto com o Adriano Almeida. Tem chamado, Dri? Sim, Pio. Luca, terceiro jogo sem vitória, tá muito difícil. Falta gente pra te ajudar nesse ataque? Não posso dizer isso, até porque em vários momentos todo mundo tentou ajudar, mas óbvio que o fator casa a gente tá deixando um pouco a desejar. A gente tem que procurar melhorar, tá difícil, mas continuar mantendo o foco, continuar acreditando no trabalho, porque só assim que a gente vai conseguir as vitórias. Tá bom, obrigada ao Luca, capitão do time. Acabou o jogo, Pio, e aí o Luca já foi saindo rapidinho, foi o primeiro a sair. Vou tentar ouvir o Arthur agora, lateral. Uma vitória aí fora de casa contra o Vila Nova, que é de suma importância para nós. Arthur, você fez uma boa partida até no primeiro tempo, a Ponte criou várias chances de gol com você ali pela esquerda. O que tá faltando para Macaco conseguir vencer dentro de casa, Arthur? A gente falta caprichar um pouquinho mais, né? Tipo, mesmo chegando bastante ali, um pouquinho mais de qualidade no passe para poder a gente sair com resultado positivo e fazer esse gol ali, que a gente criou bastante, mas enfim. Futebol é isso, a gente tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando, porque as coisas não são fáceis, ninguém vai dar nada pra gente, a gente só vai conquistar essas coisas trabalhando. Tá aí o Arthur, então, lateral da Ponte Preta, falando aqui com a imprensa. Eu vou ouvir agora o Fecim. Tá tentando bastante, mas infelizmente o gol não tá saindo, que é o mais importante. Agora é buscar esse resultado aí fora de casa, que é importante pra nós. Deixa eu ouvir o Amaral aqui, voltando a ser titular hoje. Amaral, deu para perceber muito cansaço ali no final, um jogo de muita entrega e mesmo assim não deu. O que faltou hoje? Acho que faltou só a bola entrar no gol, né? Sabíamos da dificuldade do jogo, o São Paulo é um time muito defensivo fora de casa, então a gente buscou a vitória a todo momento. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado, agora é focar no próximo jogo e tentar sair com a vitória. Vamos sair com a vitória. Para você que é muito jovem, como é que é já ouvir essa pressão da torcida? Acho que eles cobram mais para ajudar a gente, né? Pra gente conseguir vitórias, mas é normal. Eu creio que o futebol é assim, a gente tem que aguentar e creio que os resultados vão sair, eles vão melhorar também junto com a gente. Obrigada ao Amaral, volante da Ponte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguém da Ponte Preta. O Leonaldi vai sair, Pio. Pedir só uns segundinhos aí para tentar ouvir o volante da Ponte também, que é o último no gramado, para saber das impressões também dele, que ele que está suspenso para o próximo jogo, depois da partida de hoje aqui. Vamos ouvir o Leonaldi. Léo, suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra a equipe do Vila Nova terça-feira fora de casa. E o que fazer agora para Macaca conquistar esses 3 pontos fora de casa? Bom, nós temos que concentrar mais no último terço do campo, né? Isso daí é óbvio, todo mundo tá vendo, a gente está se cobrando, nós estamos cobrando muito de nós mesmos, né? E temos que treinar e focar pro próximo jogo, pra sair com a vitória. Esse volante Leonaldi, então, o último da Ponte Preta aqui ia deixar o gramado do Majestoso. Eu volto com você. Hoje foi tudo muito rápido aqui, Rafael Pio. Que bom, Dri. Ô, Dri, você concorda com o Amaral quando ele diz que só faltou a bola entrar? Ah, não, né? Faltou bastante coisa aqui. Aliás, tá faltando faz tempo, né, Pio? Meu Deus do céu. Ô, Gabi Castro, é o seguinte, 8 gols no campeonato a Ponte tem. Ela tem o mesmo número de gols de Guarani e Vila Nova. Que e desses 8, 6 do Luca? Exatamente, 6 do Luca. Ou seja, não é coincidência que Ponte, Guarani e Vila Nova estão nas 18ª, 19ª e 20ª colocações. Esses times têm apenas 8 gols no campeonato, Gabi. E foi o que o Leonaldi falou, né? Temos cobrado o último terço. Quando ele fala último terço, é o ataque, é o sistema ofensivo da Ponte que não tem funcionado. E realmente precisa trabalhar muito mais para poder funcionar. Só que esse ataque não funciona também, Pio, porque hoje não teve meio campo, viu? Hoje essa bola não chegou com qualidade. Hoje era só ligação direta, era só lançamento para depois, quando o da Silva entrou, para o Luca que ficou preso na marcação. Então teve um erro também de estratégia hoje do Hélio dos Anjos. E depois eu quero saber de você exatamente sobre isso, que eu deixei anotado aqui, quando você disse, depois eu vou falar, mas não gostei do que o Hélio dos Anjos armou essa noite. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o voto do craque do jogo, o comentário da partida, e quem sabe dá tempo da gente ainda ouvir uma palavrinha do treinador Ponte Pretano. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol, vamos CBN.
Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Ei, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 11 da noite, mais 32 minutinhos, final de jogo no estádio Moisés Lucarelli, deu empate, 0-0, a Macaca segue sem marcar, o Sampaio Corrêa segue sem vencer fora de casa, a situação da Ponte continua difícil dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora, toda a equipe CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começar com o narrador que prometeu 2 gols essa noite, e aí quando o ouvinte disse que seriam 2, ele falou que seriam mesmo, chegou todo empolgado, foi pro estádio 3h15 da tarde para poder aquecer a voz, e nada, hein, Cabelinha? Que coisa, não? Que hora que eu vim pra cá? 3h15 não, mas 6 horas da tarde você já tava aqui. Estava mesmo, tava assim. Cheguei aqui exatamente às 6 e pouquinho, eu tava por aqui já no Moisés Lucarelli. A gente acompanha toda a preparação, como a gente falou, né? E a gente torce para que saia gols, a gente conversa com a galera que tá aqui no staff. Pelo amor de Deus, tem que sair gol, Cabelo, tem que sair gol, mas o gol não sai, 0-0. Eu vou dar o voto pro Luan, goleiro da Ponte Preta, que fez uma defesa, salvou a Ponte Preta da derrota, essa que foi a verdade. Porque o Luiz Daniel também fez uma defesa, mas a do Luan, meu amigo, que baita defesa, Luan Ribeiro, para mim, o craque do jogo. Luan Ribeiro, pro Carlos Cabelo, o craque do jogo. Cabelinho, até amanhã às 11h30 da manhã no CBN Esportes, primeira edição, 4 da tarde no segunda edição. E à noite, Carlos Cabelo em dose tripla na CBN Campinas amanhã. Tem Guarani e Londrina, que venham os gols. Uma verdadeira overdose de Carlos Cabelo, meu Deus. Fora os boletins durante o dia. Exatamente. Mas, amanhã a gente está de volta aqui na CBN Campinas, prefixo maravilhoso.
E do outro lado, que a gente também pede, pelo amor de Deus, marca gol! Nossa Senhora. É outra história. Mas enfim, amanhã a gente está de volta aqui na programação esportiva da CBN Campinas. Um grande abraço a todos. A gente brinca, a gente tem que levar no esportivo, porque se levar a ferro e fogo também, a gente não consegue trabalhar legal do jeito que tá. Mas enfim, a todos que nos ouviram, muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês e eu volto amanhã, 11h30 da manhã, na primeira edição do CBN Esportes. Valeu, esse Carlos Cabela, de volta amanhã na programação da CBN Campinas, e ele estará no comando de Guarani Londrina a partir das 7 da noite, aqui nos 99.1. Adriana Almeida, tem condições, Dri? Sim, rapidinho que eu vou entrar para a sala de imprensa e aí vou trocar o equipamento, Pio. E aí, quem você elege o craque do jogo, Dri? Eu acompanho o Cabela também, Luan Ribeiro, porque se naquele momento saísse um gol, a situação hoje ia ser mais complicada ainda, porque a Ponte não somaria nem esse 1 ponto, dada a ineficiência do ataque. Então, meu voto vai para Luan Ribeiro, goleiro. Valeu, Dri. Daqui a pouquinho, já dentro da sala de imprensa, volta com mais informações. E aí, Gabi Castro? Que tristeza votar no goleiro. Eu confesso pra você, eu não gosto de votar em goleiro pra craque do jogo, viu, Gabi? Ainda mais dentro de gosto. casa, né, Pio? Ah, não dá, né? Exato, se fosse fora de casa ainda, tudo bem. Poxa, foi lá no Maranhão, e aí Luan foi bem, a Ponte volta com 1 ponto, aquela... Mas dentro de casa, duro, hein? Mostra a realidade e mostra o que foi a partida também, né? Sistema ofensivo não funcionou, meio campo da Ponte não funcionou. Quem se destacou é o sistema defensivo. Então, menção honrosa para os 3 zagueiros, para o Thiago Oliveira, para o Fábio Sanches e para o Douglas Mendes. Desses 3, Douglas Mendes foi o melhor, foi o homem do combate. As principais jogadas saíram pelo lado direito de defesa da Ponte e ele foi bem, correspondeu. Só que a defesa do Luan, aos 14 minutos do segundo tempo, foi a jogada do Pimentinha pelo lado direito, nas costas do Arthur, lateral esquerdo, entrou como quis na área, tocou para o Gabriel Poveda, praticamente na pequena área chutou e espalmou o Luan para depois o Catatal perder o gol. Então salvou a Ponte de uma derrota, poderia ser ainda pior. O empate é horrível, mas poderia ser ainda pior, por isso Luan, goleiro da Ponte, craque do jogo. Meus amigos, Luan, o goleiro ponte pretano, segundo a equipe CBN Campinas, o craque do jogo. Futebol Globo CBN. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Acompanhe na programação da CBN Campinas as informações sobre os aeroportos. Saiba as condições de pouso e decolagem de Viracopos, Cumbica e Congonhas. CBN Campinas, a credibilidade da informação. Futebol Globo CBN. 11h39, trazendo rapidamente a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro líder 31 pontos, Vasco segundo 27, Bahia 25, Grêmio 22. Só trazendo também informação, o Grêmio ficou no empate com o CSA fora de casa, 1-1 agora há pouco lá no Rei Pelé. E aí na zona de rebaixamento, já pulando do G4 para o Z4, porque os nossos 2 times estão lá. Ponte com um jogo a mais, já 14 jogos, na 18ª colocação, 13 pontos. Tem o Náutico, né? Antes, no 17º, também com 13. Um jogo a menos, Guarani, 13 pontos, 13 jogos. Vila Nova é o lanterna, 11 pontos também com 13 jogos.
Sala de imprensa, Moisés Lucarelli, alguma movimentação já por aí, Adriano Almeida? Não, Pio. Por enquanto, apenas os colegas jornalistas aguardando a vinda do técnico Hélio dos Anjos. Na última coletiva aqui em Campinas, ele demorou um pouquinho, mas normalmente não costuma demorar. Imagino que daqui uns 10 minutinhos ele tá por aqui. Ultimamente o pessoal tá fazendo aquela orientação, né, pros treinadores de todos os times, né, irem com no máximo meia hora, 30 minutos aí após o término do jogo. Ô Pio, tá passando a estatística pro Hélio dos Anjos, que terminou com 72% de posse de bola. Ele vai exaltar isso. No segundo tempo ele ficou no campo ofensivo, teve mais posse de bola, mais finalização. É a estatística que alimenta o treinador. Meu Deus. Dri, se o Hélio chegar, você chama a gente, porque agora Gabi Castro vai analisar o que foi esse 0-0 de Ponte Preta e Sampaio Correia. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Ô Gabi, é claro que eu brinquei com a fala do Amaral, dizendo, né, que só faltou fazer o gol e tal. O Amaral ainda é jovem e tudo mais. Mas acho que o Luca, por exemplo, aí já um cara mais experiente, acho que viu bem o que foi o jogo, né, Gabi? Exatamente, né? Análise pós-gramado, você vê já um Luca cabisbaixo, né? Até a forma como ele foi responder a pergunta, que foi muito bem, Adri, sobre o problema do setor ofensivo, e ele, eu não posso dizer isso, ou seja, mas eu não posso dizer isso, e não pode mesmo, não vai falar mal dos próprios companheiros, mas de fato, falta qualidade técnica para ajudá-lo, né? De 8 gols, o Luca fazer 6, sendo que nós já estamos, hoje é a 14ª rodada, né? Então, assim, o Ponte praticamente com uma média de meio gol por partida. É muito pouco. É uma Luca dependência, por mais que ele seja o principal jogador, não pode ser só o Luca. Eu falei isso antes da partida, né? Que era um desafio. Eu falei bem assim, Pio, se o Luca estiver bem marcado, eu quero ver o Fecim, eu quero ver o Echaporã como protagonistas. E a gente não viu nenhum dos dois. O Fecim principalmente. O Echaporã correu bastante, não hesitou, chamou a responsabilidade, chamou a bola para si, só que daí falhou no lance que não poderia, né? Quando teve a possibilidade de finalizar, deu um toque a mais e depois, quando ele chutou prensado, a bola foi para escanteio. Então, Pio, a saída do gramado, sim, o Luca foi muito bem na sua análise. O Amaral é garoto, né? A análise dele não corresponde ao que foi a partida. E o Leonaldi também muito consciente. A gente sabe que o problema tá no último terço. O Leonaldi falou isso. A gente cobra, a gente sabe que é no último terço. O último terço é a parte final do campo, é perto da área, é o sistema ofensivo da Ponte. Só que aí eu preciso analisar o meio-campo da Ponte. Por que que esse último terço não funciona? Porque o meio-campo da Ponte não funciona. Porque o meio-campo da Ponte não abastece. Porque não tem um meia. Porque não tem um camisa 10. Não tem um articulador. Quem fez isso foi o próprio Leonaldi. E aí ele não vai fazer essa autocrítica. Então era o Leonaldi que tinha saída de jogo como o primeiro volante para fazer o lançamento para o Echaporã, para fazer o lançamento para o Fecim. Então, assim, fica a cargo de apenas um jogador. E o Amaral ao lado dele, mas com a função de desconstruir. E quem tinha que construir era o Leonaldi. Agora, um jogador é muito pouco, Pio. Muito pouco. E agora contra o Lanterna Vila Nova, sem Leonaldi, é tão complicado, né, Gabi? Porque a gente fazer qualquer projeção, qualquer situação, cada jogo vem sendo uma surpresa atrás da outra, mas sendo fora de casa, só que contra um Lanterna, um Vila Nova que também vem muito mal no campeonato, dá pra pensar em alguma coisa melhor? Hélio dos Anjos vai ter que pensar numa alternativa para a equipe continuar bem defensivamente. Então, assim, eu entendo o Hélio dos Anjos começar a partida de hoje com um esquema de 3 zagueiros, porque a equipe é fraca tecnicamente, então ele não pode tomar gol, porque se toma um gol aqui no primeiro tempo, não tem poder de reação, não consegue fazer um gol como vai fazer 2. Então eu entendo ele entrar com 3 zagueiros, ele fortaleceu o seu sistema defensivo, hoje teve a estreia de um goleiro, isso eu até entendo. O que eu não entendo na partida de hoje, quando ele joga com 3 zagueiros, ele colocou o Norberto muito avançado do lado direito, ele colocou o Arthur muito avançado do lado esquerdo e ele deixou o Fecim do lado do Luca. Então, em determinado momento, Pio, era claro que eu tinha uma linha de 4 na frente e tinha o Leonaldi com a bola na meia-lua do campo de defesa, o Amaral do lado dele, que se der alguma coisa errada, ele já faria esse corte, e um buraco no meio-campo. Então, assim, contra o Vila Nova,
Acho que a Ponte não vai ficar tanto com a posse. Hoje ela terminou o jogo com 72% de posse de bola. Acho que jogando em casa, o Vila Nova vai tentar ficar mais com essa posse de bola com a pressão da torcida. E aí ele vai ter que explorar esse contra-ataque. Então, assim, ele não vai poder ter este buraco. Essa transição, esse contra-ataque vai ter que funcionar fora de casa. Agora, se o Vila Nova der a posse de bola para a Ponte, aí vai ser um problema, Pio. Porque quando a Ponte precisa propor o jogo, é um caos. Ela não tem criatividade, ela não consegue ficar com essa posse de bola. Poucas vezes a gente viu jogada bem trabalhada pela direita e pela esquerda, e quando isso aconteceu, foi com perigo pelo lado direito. Então a gente viu uma tabela interessante no comecinho do jogo aqui pelo lado direito. Depois dos 3 minutos que o Sampaio Corrêa pressionou a Ponte, ela conseguiu acalmar, e aí o lado direito da Ponte funcionou aqui com o Norberto, com o Echaporã fazendo cruzamento. O Fecim poderia ter feito o primeiro gol, o Lucas chegou atrasado numa outra jogada, mas e depois? A gente não viu mais essas jogadas. O lado esquerdo, uma vez o Arthur chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, foi positivo, e depois não se viu mais esse tipo de jogada. Então, assim, tem esse problema de criatividade. Então, a Ponte precisa dar essa posse de bola para o Vila Nova, deixa o Vila Nova jogar, e aí ela sai no contra-ataque, ela explora a velocidade, seja com o Echaporã, seja com o próprio Luca, mas que o Hélio dos Anjos precisa variar mais as suas jogadas, isso para mim ficou claro hoje, e por isso que eu critico ele não ter feito as 5 alterações. Eu falei no decorrer da partida, se quem está em campo não está conseguindo mudar o panorama do jogo, tenta uma formação diferente. Eu falei aqui pro Cabela, deixa o Luca como o centroavante ali, como o camisa 9, e coloca 3 meias, coloca o Fecim, coloca o Dodô e coloca o Matheus Anjos. Você tem 3 meias e você tem o Luca isolado lá. É uma alternativa, é uma possibilidade no decorrer da partida. Não estava funcionando o esquema. Gabi, boa noite. Vamos com o Hélio dos Anjos. Vamos lá. Hélio dos Anjos já por aqui, tá se acomodando na sala de imprensa para começar agora a coletiva. Hélio, boa noite. Eu não vou entrar muito no mérito do ataque, porque eu imagino que isso você já explanou para a gente que está incomodado e também já falou que vai atrás de reforços, mas esses reforços ainda não... Dificuldade que está o mercado hoje da bola. Eu queria saber mais acerca do seu trabalho. Desde que você chegou, hoje você tem menos de 28% de aproveitamento, você já mudou o esquema tático, você já testou praticamente todos os jogadores desse elenco. Como é que tem aliado a toda a experiência que você tem na carreira, e eu imagino que você já pegou situações parecidas para erguer essa Ponte Preta e para pelo menos fechar um primeiro turno de uma maneira despreocupante, vamos dizer assim. Acho que a gente tá com um probleminha lá na sala de imprensa. Vamos tentar. Agora sim, se der pra. Acima de tudo, muito profissional. Agora sim, vamos ouvir o Hélio dos Anjos. A Ponte passa por situações que preocupa a gente, sim. Preocupa. O jogo em si, nós iniciamos o jogo do jeito que eu gosto. Nós colocamos pressão na saída de bola do adversário. Nós colocamos um jogo forte, como a gente esperava, pelo lado direito, com o Echaporã. Criamos situações. O trabalho em si, ele é feito no mais alto nível profissional. Eu não sou nenhum menino em relação a trabalho. Tudo que se procurou fazer hoje dentro de campo foi trabalhado. Tudo foi trabalhado. A única surpresa que nós tivemos na preparação para o jogo foi essa primeira bola deles, que eles inverteram o lado hoje. Como é um time que não sai jogando, ele sai para a ligação direta. Esperava pelo lado direito, com o Echaporã. Criamos situações. O trabalho em si, ele é feito no mais alto nível profissional. Eu não sou nenhum menino em relação a trabalho. Tudo que se procurou fazer hoje dentro de campo foi trabalhado. Tudo foi trabalhado. A única surpresa que nós tivemos na preparação para o jogo foi essa primeira bola deles, que eles inverteram o lado hoje. Como é um time que não sai jogando, ele sai para a ligação direta. Nos outros jogos ele estava fazendo pelo lado direito deles. Hoje ele fez todas pelo lado esquerdo e ocasionou problemas para nós. E aquilo ali fez a gente perder, inclusive,
o ímpeto ofensivo pelo lado direito. Porque o Chaporã passou a ser, coitado, secretário do ala. E nós perdemos a nossa saída, que nos primeiros minutos nos deu 3 bolas atravessadas dentro da pequena área. O trabalho diário, ele implica principalmente condicionar os jogadores. O nosso ímpeto de trabalho, ele é altíssimo, o nível de exigência é altíssimo. Eu não penso 2 vezes em cobrar, em exigir, em dar confiança, e sabemos também das nossas deficiências. Eu não sou o maior treinador do mundo, né? Eu sou um profissional que trabalho hoje em todos os instrumentos que a gente tem de trabalho. Agora mesmo estava olhando o nível de intensidade do time, o nível de volume de trabalho do time, tudo dentro do normal. Mas a bola tem que entrar, o gol tem que acontecer, você entende? E o gol não acontecendo, você cria até uma insegurança, porque daqui a pouco o jogo ficou muito aberto. Daqui a pouco o adversário teve uma chance estupenda, né? Mas nós neutralizamos, inclusive, a melhor jogada deles. Mas a única que nós demos chance, quase que o menino fazia o gol, no caso o Pimentinha, né? E o trabalho vai continuar. Enquanto o clube vê na comissão técnica, que é capitaneada por mim, condições de fazer, eu vou. Eu sou um profissional que, se eu quisesse, a semana passada eu tinha saído. Se eu quisesse, domingo, eu tinha aceitado uma proposta. Mas eu tenho, inclusive, a gravação, porque eu não telefono quando me fazem proposta. Eu gravo, né? Porque depois, sabe como é que é? Fala que eu falei. Pode revelar? Não vou revelar, porque já contratou outro treinador, eu não vou, né? Já contratou. Então, gosto daqui, gosto de fazer o trabalho, o grupo está se dedicando, mas a gente sabe que nós temos as nossas deficiências, né? Hoje nós colocamos um jogador novo para jogar, um jogador que chegou aqui há 22 dias atrás, né? Eles chegam totalmente fora de forma, né? Até a gente colocar o da Silva numa condição que ainda não é ideal, né? Porque vários números dele ainda tá deficitário, mas com um problema. Eu tinha uma projeção com o Nicolas e o Luca. Chega no primeiro treino, o Nicolas apresenta um problema na inserção do posterior, ficou sem entrar. Chaporã pelo lado direito, para mim, produziu mais do que pelo lado esquerdo, por incrível que pareça. Mas ainda tem, naturalmente, as suas deficiências. Nós temos as nossas deficiências. O bonito de ver, você entende? E isso não é o ideal, é você ver os 2 principais jogadores, os 2 volantes, os jogadores que mais te enchem os olhos, que são os 2 meninos, né? Que foi o Léo Naut, que vai ficar fora do primeiro jogo na temporada. O Léo vai ficar fora do primeiro jogo na temporada, porque ele tomou o 3º cartão amarelo, e vê o Amaral com seus 18 anos, mas não são jogadores decisivos. Sabe? Eles não são jogadores que eu posso exigir deles, que vai lá, faça o gol, que faça isso. Não. Nós temos as nossas deficiências, me preocupa o clube. Preocupa o clube. Ontem conversei com o presidente, o presidente hoje passou para mim que um jogador já acertou, que está tudo certo, né? Que é um jogador que pode nos oferecer muita condição. Acredito que o jogo do Vila, o Danilo também já vai ter condições, o próprio Nicolas, mas a gente vai ter que mexer no time de novo, né? É normal, jogadores jovens, como o caso do DG, sentir um pouco mais o jogo hoje, porque a maior pressão do jogo do adversário foi em cima do DG, nessas ligações diretas, num jogador muito forte, que é o Igor, e a gente tem que ter e se manter a confiança. Eu não perdi a confiança nos meus jogadores, eu não perdi a confiança no trabalho, e a hora que não servir, eu não tenho amor a emprego, você entende? Eu tenho amor a trabalho. Eu não tenho emprego, eu tenho trabalho, porque eu procuro trabalhar da melhor maneira possível. Professor Hélio dos Anjos, boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, a Ponte atua dentro de casa com um sistema com 3 zagueiros, sistema 3-5-2. Se a Ponte hoje tivesse entrado com mais um atacante, ou seja, como vinha jogando dentro de casa, ou um meia de ligação mais ofensivo, principalmente abastecendo o Lucas e Chaporã, seu time poderia ter uma melhor sorte na partida? Olha, as melhores chances que nós criamos foi com os 3 zagueiros em campo. As melhores chances que nós criamos. Início de jogo, tudo. Eu estou com um problema com esse meia. Esse meia que você está falando, eu também queria ter um para colocar. Mas eu tenho os meus problemas. Eu não quero falar publicamente quais são os problemas de eu não usar um jogador nessa característica. O que eu fiz? Ou eu uso 3 volantes, do jeito que eu estava usando, ou eu uso 3 zagueiros.
Eu tô com uma deficiência nesse armador, nesse jogador do passe, esse jogador que erra muito no jogo, porque ele só tenta o passe mais difícil possível. E é um jogador que nós estamos em busca. Valeu, tá aí o técnico Hélio dos Anjos analisando aí, um pouco na análise, né, do Hélio, do que foi esse empate da Ponte 0-0 diante do Sampaio Correia. Dri, seu destaque final, Dri. Olha, Pio, falar baixinho, porque eu tô aqui na sala de imprensa ainda, né? A Ponte Preta volta aos trabalhos amanhã, para já pensar na terça-feira, jogo contra o Vila Nova fora de casa, na capital goiana. Para esse jogo, como o próprio Hélio dos Anjos disse, Leonaldi cumpre suspensão, mas por outro lado a Ponte terá o retorno do goleiro Kaique França e pode também ganhar o reforço do atacante Danilo Gomes. Eu me despeço por aqui, mas na terça-feira tô de volta em mais uma jornada às 9h30 da madrugada, Pio. Bom descanso, Dri. Grande abraço para você. Gabi Castro, concorda com esse pouco que ouvimos da análise de Hélio dos Anjos, Gabi? Tentou justificar, né? Falou do início, do lado direito que eu tinha citado aqui, mas muito pouco, né? Ele falou, começamos do jeito que eu gostaria. Tá, é o começo de jogo, mas e o resto, né? E o meio do primeiro tempo, final do primeiro tempo, todo o segundo tempo. Ele falou, tem um problema no meio campo que eu não posso contar. Precisa contar, a gente precisa entender o que acontece com o meio campo. Por que ele não coloca os meias que estão no banco de reservas? Por que ele não coloca o Matheus Anjos? Por que ele não coloca o Dodô com mais tempo, Gabriel Venâncio, Luiz Felipe? Ele leva alguns jogadores por banco de reservas e ele não utiliza, Pio. Então, assim, se ele tem um problema, ele precisa vir a público e falar qual que é esse problema do meio campo. Valorizou a intensidade, eu acho que aí tudo bem, né? A equipe transpira bastante, mas não sabe o que fazer com essa transpiração. Então não adianta você ter intensidade, pressionar no segundo tempo, a torcida joga junto, bola para um lado, bola para um outro, mas e aí? Não tem ninguém que cria, não tem ninguém que finaliza, a Ponte finaliza muito pouco ao gol do Sampaio Correia, então esse é um outro problema que precisa de treinamento, fundamento, eu acho que é uma palavra, fundamento. A equipe cruza mal, você mesmo trouxe ao longo da partida que a equipe estava errando mais cruzamento do que o comum e ela já erra bastante, então teve problema de cruzamento, ela finaliza muito pouco. Ela estava jogando em casa, era mais um confronto direto contra o Sampaio Correia. Sabe quantas bolas foram no gol do Luiz Daniel? 3. Você está jogando em casa contra uma equipe que, se você vencer por 2 gols de diferença, você ultrapassa na tabela de classificação, que está na zona de rebaixamento, e só 3 bolas vão no gol do Luiz Daniel. Então, assim, você tem um problema muito grande de fundamento, algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser treinado. Isso passa pelo meio campo para chegar em condições para essa finalização acontecer e as vitórias voltarem a aparecer e a Ponte deixar essa zona de rebaixamento que tá difícil, Pio. Antes de eu me despedir dele, esse foi Gabi Castro com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Gabi, aproveite a sexta, o sábado, o domingo, e aí a partir da semana que vem a gente volta a pensar como é que vamos fazer para tirar esses nossos times da zona do rebaixamento. Bom descanso, Gabi. Tá difícil, Rafael Pio, tá difícil. Haja reunião, haja para poder decidir como é que sai dessa situação. Um grande abraço para você, bom trabalho para a equipe de amanhã com Londrina e Guarani e até a próxima. Valeu, esse Gabriel Castro nos comentários de Ponte e Sampaio Correia 0-0. Agradecendo a Carlos Cabela, que trouxe todas as emoções com as reportagens de Adriano Almeida. Gabriel Castro nos comentários, na técnica de externa, Naldo Araújo lá no estádio Moisés Lucarelli, na técnica aqui na Benjamin Constant, no estúdio da CBN. Começamos com Elton Grimaldi e terminamos com Nilson Belisário. A todos, muito obrigado. De Rafael Pio, eu volto amanhã também na programação da CBN Campinas, e à noite tem mais bola rolando com Londrina e Guarani a partir das 7 da noite. Obrigado a todos pela participação e até lá. Bom descanso, tchau. Futebol, vamos CBN.
Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br.